Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Criador de finais. Suspiro. Euk. Ela podia ouvir o som de alguém ofegante atrás de si. Era claramente a imperatriz viúva. Então Kirara não olhou para trás. Carregar o imperador nas costas já era o suficiente. Não, foi realmente o suficiente? Ela teve que suportar esse fardo em primeiro lugar, pesado, logo após o cristal da lua ter sido usado. Então, daqui a uns 10 minutos, no momento em que eles conseguiram dar o salto espacial do portão vermelho, Sarah foi a primeira a se mover. Kirara, mais uma vez. Ele não agora. Kirara exclamou reflexivamente diante da insistência de Sarah. Além da limitação de que o cristal da lua só podia ser usado 3 vezes ao dia, havia outra limitação. Ele não podia ser usado continuamente. O chamado período de espera não foi tão longo. No entanto, como cada segundo e minuto eram cruciais, Sarah escolheu a segunda melhor opção. Temos que fugir. A imperatriz viúva não conseguiu responder imediatamente às palavras de Sarah, pois ficou sem fôlego. Foi o efeito colateral que ela sofreu ao receber diretamente o olhar assassino de Hélio Lombardi. Ela tentou desesperadamente reunir toda a sua coragem para usar o pergaminho, mas era demais para ela. O rosto da imperatriz viúva ficou branco, suando profusamente enquanto ela caía e não conseguia se levantar, porque suas pernas estavam fracas. Vossa Majestade Imperial, a imperatriz viúva. Sarah rapidamente apoiou a imperatriz viúva e olhou para Kirara com olhos quase brilhantes. Oi. Agora não é a hora de se surpreender. Carregue Sua Majestade Imperial, o Imperador, nas costas. Kirara ficou surpresa com a ordem de Sarah, então ela rapidamente carregou o Imperador nas costas. Depois de muitos anos vivendo às custas de outra pessoa, Kirara tinha o hábito de obedecer inconscientemente às ordens que lhe eram dadas. Senhor Mayne, eu entendo. Mayne carregava dos dois lados os irmãos mais novos do Imperador, que começaram a chorar. Mas o problema era que ainda restava um irmão mais novo do Imperador. Eu posso andar. Naquele momento, a imperatriz viúva se obrigou a ficar em pé. Ela estava suando e ofegante devido ao seu extremo nervosismo, mas não havia outra maneira. Então Sarah carregou a irmã mais nova do Imperador, uma princesa, em um braço e apoiou a imperatriz com o outro braço. Vamos! Para o local que haviam combinado em caso de emergência. A pedido de Sarah, Kirara começou a correr e saltar pelo espaço sempre que o tempo de espera do cristal da lua terminava. E agora? Cerca de 10 minutos se passaram desde que eles escaparam do portão vermelho e usaram o cristal da lua pela primeira vez. Pesado. A distância era bem grande agora, mas Kirara não tinha certeza se eles estavam seguros. Seus mestres permaneceram no portão vermelho, e ela também não sabia da situação dos outros cavaleiros reais. Temos que escapar. Os elfos do portão vermelho certamente os perseguiriam. Eles certamente os encontrariam em breve, porque eles eram elfos, porque eles eram mestres em rastreamento. Pesado. O imperador não tinha muita diferença de tamanho em relação a Kirara. Ela queria despistá-lo. Ela queria abandonar o pesado e ofegante imperador para fugir mais rápido. Além disso, o imperador era uma figura importante. Mesmo que os elfos desistissem da imperatriz viúva e dos outros membros da família imperial, estava claro que eles tentariam capturar apenas o imperador. Em outras palavras, ele era a pessoa mais perigosa para ela. Kirara, seu idiota. Livre-se dele rápido. E fuja. O que é mais precioso que a sua vida? Você tem que viver primeiro. Você tem que sobreviver, não importa o que aconteça. Alguém disse em sua cabeça. Não, eram os próprios pensamentos de Kirara. Tenho que escapar. Eu tenho que trair. Não há nada que eu não faça para sobreviver. A sobrevivência é a coisa mais importante. Eu fiz uma promessa. Prometi a mim mesmo que sobreviveria, não importa o que acontecesse. Ela sentiu como se seu coração estivesse prestes a explodir. Ela conseguia ver ilusões mesmo com os olhos abertos. Pensamentos que ela nunca conseguiu apagar inundaram sua mente mais uma vez. Eu tenho que viver. Eu tenho que sobreviver. Então não tem jeito. O malvado não sou eu. Então vamos traí-los. Então vamos escapar sozinhos. Se eu deixar o imperador, os elfos vão me deixar ir. Eles vão me deixar ir como um gato de rua. Então vamos deixá-lo. Então vamos traí-los. Então, não, eu não devo traí-los. Kirara exclamou em sua mente. Ela balançou a cabeça com força para esquecer seus pensamentos. A voz que ecoava em sua cabeça também foi expulsa. Eu não vou traí-los. Não farei isso desta vez. Ainda não é hora de traí-los. Sim, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Não, eu não quero traí-los. Eu não sou a mesma pessoa de antes. Ela se lembrou da voz de Cordélia. Ela se lembrou do abraço de Cordélia. Ela pensou no calor de Cordélia. Não, não desta vez. Desta vez não quero. Mas você está bem? É perigoso e ainda estamos perto, certo? Cordélia pode já ter morrido. Então eu não deveria segui-la. Você viu isso também, certo? Havia muitos elfos no portão vermelho. Entre eles estava até Hélio Lombardi, que era considerado o mais forte entre os mestres da espada. Então deve ser isso. Ela já deve ter morrido. Então, cale-se. Ela resistiu à voz que continuava sussurrando em sua mente. Ela resistiu fortemente, sem saber se era sua própria voz ou o sussurro de alguém. A mestra é uma deusa. Um deus. Então está tudo bem. Ela estará sorrindo para mim novamente. Tenho certeza que ela vai me abraçar novamente. Kirara correu chorando sem parar. Ela nunca olhou para trás. Ela chamou o nome de Cordélia repetidamente. Por aqui. Seus malditos com orelhas de faca. Karsa gritou alto e balançou suas correntes. Do lado de fora do portão vermelho, Karsa cruzou o muro alto por causa de Cordélia e viu para onde Kirara e Sarah estavam indo. Então ela seguiu em uma direção completamente diferente. Era para atrair os elfos. Karsa, atrás. Assim que o grito de Lucas chegou aos seus ouvidos, Karsa se esquivou em vez de olhar para trás.
Ela rolou pelo chão e desviou da espada do cavaleiro élfico que vinha do seu lado. Ela então balançou a corrente e o atingiu no estômago. Eca! O cavaleiro élfico curvou-se com um impacto como se tivesse sido atingido por um martelo em vez de uma corrente, e Karsa imediatamente o atacou. Ela derrubou o cavaleiro élfico com um chute na perna antes de pisar em seu peito. Rachadura. Ouviu-se um som terrível quando o peitoral se partiu, mas Karsa não desviou o olhar. Ela chutou a cintura do cavaleiro élfico, que parecia prestes a morrer de falta de ar, e olhou para trás. O portão vermelho estava se abrindo. O número de elfos que pularam o muro para segui-los chegou a 10, mas mais elfos apareceram quando o portão se abriu. Além disso, não era apenas a infantaria desta vez. Havia vários cavaleiros montados em corcéis élficos, famosos por serem cavalos velozes. Correr. Em vez de perder mais tempo, Karsa se virou e começou a correr. Os elfos vieram correndo atrás deles. Ele não está sozinho. Jude pensou enquanto corria carregando Cordélia nas costas. Ele se lembrou do mapa de toda a Floresta das Sombras e, ao mesmo tempo, continuou seu raciocínio sobre a situação atual. Se isso aconteceu porque ele não podia esperar para assumir o cargo, isso teria sido suficiente. Vincenzo Lombardi era claramente o líder dos elfos e o principal contribuidor para que os elfos imperiais vivessem e fossem bem tratados como eram agora. Mas ele não era uma pessoa benevolente e atenciosa. Ele não confiava nos outros. Como a maioria dos homens que fizeram fortuna por conta própria, ele colocou sua própria experiência em primeiro lugar, em vez dos pensamentos e opiniões dos outros, e estava convencido de que somente ele poderia liderar os elfos. Foi por isso que ele nunca renunciou ao seu cargo de Lorde Presidente do Conselho Privado, ou que era considerado o rei dos elfos imperiais. Ele pretendia manter sua posição até o dia de sua morte. Isso não era praticado pelos elfos na Floresta da Eternidade, localizada no reino de Salem. Na maioria das vezes, eles passavam pelo trono e se aposentavam. Então Judas entendeu Hélio. Era o mesmo que entender logicamente porque o Lorde Protetor se tornou um traidor. Ele estava planejando nos atacar no Portão Vermelho desde o começo, na frente de outros elfos. Em outras palavras, os elfos do Portão Vermelho concordaram com Hélio. A geração mais jovem resistiu à geração mais velha. Em vez de protestar contra os interesses da geração mais velha, eles queriam buscar um novo caminho, pedindo mudanças e reformas. Era semelhante onde quer que as pessoas vivessem. Jude já tinha visto isso várias vezes em sua vida anterior. A probabilidade de todos os elfos terem se tornado traidores é extremamente baixa, porque os olhos de Vincenzo Lombardi brilhavam de fúria diante dos seguidores do demônio. Como Camael havia dito, os elfos se lembraram de seus antigos rancores. Mas Hélio era jovem, e os elfos que o seguiam eram mais jovens. Falta de informação. Uma lacuna de informação. Quanto Hélio Lombardi sabe? Talvez ele não saiba que toda a Câmara dos Lordes foi transformada em seguidores de demônios. O chanceler está usando os seguidores demoníacos para uma grande causa. É bem provável que ele acredite nisso. Afinal, os seguidores do demônio são enganadores. A jurisdição de Hélio é até o Portão Laranja. Mas não foi depois disso. O guardião do Portão Amarelo era o chefe da família Viren, uma das famílias influentes da Floresta das Sombras. Judas. Ao ouvir o grito de Cordélia, Jude despertou de seus pensamentos. Ele percebeu a situação com seus amplos sentidos de detecção. Os elfos os alcançaram. Em termos de mobilidade, Jude superava em muito os elfos comuns, mas eles estavam atualmente em uma floresta. Além disso, não era apenas uma floresta. Era a Floresta das Sombras onde os elfos viveram por 1000 anos. Jude tomou uma decisão rapidamente. Vamos lutar uma vez. Isso foi melhor do que ser pego. Jude se virou apressadamente, e Cordélia entendeu a intenção de Jude só por isso. Ela abriu as asas e usou as costas de Jude como apoio para pular. Todo o corpo de Cordélia emitia uma luz intensa, tingindo o ambiente de branco. E Jude se moveu naquele momento. Logo depois de se virar, pouco antes de Cordélia irradiar luz, ele seguiu o caminho que havia imaginado em sua mente. Babababababam. Uma série de rugidos e sons de batidas se seguiram um após o outro. 7 elfos ficaram cegos e atordoados pela luz, caindo em sequência, e Jude sentiu isso. Ele bloqueou o ataque de uma existência que não estava presente naquele momento antes que a luz brilhasse. Bang! Era um humano demoníaco que tinha a aparência de um louva-a-Deus. Tinha ombros largos e braços longos que quase tocavam o chão. Os olhos compostos do humano demoníaco brilharam. Seus braços em forma de foice balançavam implacavelmente, e Jude notou que um dos humanos demoníacos estava escondido sob a terra devido às vibrações do solo. Morrer! Os elfos gritaram descontroladamente e correram em direção a Cordélia. Jude nunca olhou para trás. Ele sentia a ação de vários feitiços que o impediam de lançar magia, mas acreditava em Cordélia. Ele prendeu a respiração e se concentrou na pessoa à sua frente. Babababababam. Ele interceptou os ataques. Não importava quão rápidos e fortes fossem os ataques, ele conseguia ler o fluxo que os dois braços criavam no final. Ele leu o ritmo e o padrão e os antecipou. Golpeou com precisão e fez com que todos os ataques se transformassem em nada. Um olhar de confusão se espalhou pelo rosto do humano demoníaco. Essa confusão logo se transformou em medo, e Jude empurrou o humano demoníaco ainda mais longe. Ele contou números mentalmente. 1, 2. Ki-ia. O humano demoníaco que estava sob a terra perfurou o chão e voou. Um humano demoníaco, semelhante a uma larva de cigarra, atacou o flanco indefeso de Jude. Naquele momento, o humano demoníaco louva-a-Deus que estava à sua frente, brandiu sua foice em direção à clavícula de Jude. Iria acertar. Estava em um ângulo e velocidade inevitáveis.
Portanto, os ataques dos dois humanos demoníacos atingiriam o lado e a clavícula de Jude. Claclan. Um som ressoou. Não era o som que os humanos demoníacos esperavam. Em vez do som de ossos e carne quebrando, parecia o de duas espadas colidindo. O sangue não espirrou e os ataques dos humanos demoníacos não deram em nada. Não foi apenas um retorno ao nada. Com sua mão direita em forma de espada, Jude cortou a cabeça do humano demoníaco que saltou do chão. Naquele momento, ele usou sua força para girar o corpo e se aproximou do corpo do humano demoníaco. Louva a Deus. Kia! O humano demoníaco louva a Deus entrou em pânico e brandiu suas foices novamente, mas foi inútil. A mão de Jude, semelhante a uma espada, alojou-se no coração do homem, e sangue jorrou no momento em que ele a puxou. Kaak, Ak. O humano demoníaco louva a Deus deu um passo para trás e piscou seus olhos compostos. Ele não compreendia completamente a situação atual. Por quê? Não, como? Shovaak. Jude cortou a cintura do humano demoníaco louva a Deus com um chute giratório forte em vez de dar uma resposta. Torne-se um com a espada. O desejo da guilda do chifre negro de transformar o usuário em uma espada. A espada origem não era apenas para ser empunhada, mas também para fortalecer o corpo. Uma espada que dava nova força ao corpo do usuário. Portanto, se ele aplicasse a energia do dragão negro, seus braços ou flancos ficariam ainda mais fortes. Jude, atrás de você. Um grito urgente. E com esse grito, Jude entendeu a situação de Cordélia. Acreditando que ela estava se saindo bem contra os elfos, ele desviou o olhar para o lado. Ele está vindo. Foi exatamente como Valência disse. Enquanto Jude lutava contra os humanos demoníacos, Hélio Lombardi encurtava a distância. Jude queria recuar depois de lutar uma vez, mas parecia que isso seria impossível. Hélio Lombardi. Ele correu em direção a Jude. O Império tinha 12 mestres da espada, dos quais 3 eram elfos. Hélio Lombardi. Uma pessoa que se acredita ser próxima de um grande mestre da espada. Como um elfo, ele passou mais tempo treinando do que os mestres da espada comuns. Até mesmo os mestres da espada imperiais eram inferiores a ele em termos de tempo de treinamento. Além disso, ele era um alto elfo. Ele tinha habilidades físicas incomparáveis às de humanos ou elfos comuns. E mais uma coisa. Jude olhou nos olhos de Hélio. No momento em que olhou para aqueles olhos cheios de desejo, raiva e impaciência, percebeu que era impossível convencer Hélio, que havia sido cegado pelos seguidores demoníacos. Ele teve que lutar. Não importava quantos elfos estivessem presentes, era impossível para eles alcançarem Jude. Apenas alguns elfos estavam reunidos aqui neste lugar, e ele poderia abrir o caminho se derrotasse Hélio aqui. Você é forte, Hélio disse. Tendo vivido por quase 300 anos, ele finalmente não aguentou mais e se uniu ao chanceler, mas isso não significava que ele não tivesse olhos para ver. 2 humanos demoníacos de alto escalão foram derrotados. Além das histórias que já ouvirá do chanceler, ele podia perceber isso apenas olhando para Jude agora. Forte. Então ele também deve fazer o seu melhor. Hélio respirou fundo. Ele saltou de seu corcel élfico e desembainhou a espada ao mesmo tempo. Gritou enquanto detinha o ataque de Jude, que vinha em sua direção como uma onda furiosa. Fusão espiritual. O único que conseguia usar essa habilidade entre os personagens jogáveis era Redwind. Os espíritos da Terra responderam no momento em que Hélio gritou. Espíritos surgiram da Terra e habitaram o corpo de Hélio, concedendo-lhe novos poderes. Claclala. Os ataques de espada de Hélio tornaram-se mais rápidos. Jude também respondeu com ataques rápidos de espada com suas mãos em forma de espada, e o confronto entre os dois ultrapassou 20 ataques em apenas um instante. Eca! Jude gemeu. A aparência de Hélio mudou porque ele se tornou um meio espírito devido à fusão espiritual. Tendo aceitado o poder da natureza, ele não era mais um elfo esguio. Os músculos de todo seu corpo incharam. Longas presas se projetaram e seus olhos ficaram vermelhos. Chifres de veado cresceram em sua cabeça. Avoou! Quando Hélio rugiu como uma fera, uma aura verdadeiramente majestosa encheu sua espada. A terra em seus pés deu a Hélio poder infinito. Judas! Ele ouviu a voz de Cordélia. Os ataques de Hélio continuaram. Os ataques eram rápidos e precisos. Além disso, ele usava sua espada corretamente, apesar de ter aceitado o poder da natureza. A espada que ele treinou por mais de 200 anos tinha uma nitidez e um mistério absurdos. A meu sucessor, foco. Valência não disse muita coisa. Ela apenas ajudou Jude como o espírito da espada de origem da espada. Ela tentou extrair um pouco mais do poder de Jude. No entanto, ela percebeu isso, pois era uma espadachim que era considerada uma lenda por si só. Quanto mais ele cruzava espadas com Hélio, menor a probabilidade de vencer. A razão era simples. A habilidade de esgrima de Hélio superava a de Jude. Jude era certamente um gênio. Como Sergei percebeu, a habilidade de Jude com a espada já estava no nível dos mestres da espada comuns. Mas o mestre da espada na frente de Jude não era comum, com exceção dos outros mestres da espada elfos. Hélio estava trilhando o caminho da espada há tanto tempo que nenhum outro mestre da espada poderia se comparar ao tempo em que ele treinou. Jude foi capaz de derrotar todos os mestres espadachins que enfrentou no passado por causa de suas habilidades físicas e energia poderosa, e não por sua habilidade com a espada. Mesmo um mestre espadachim com uma habilidade melhor que a de Jude não conseguiria igualar seu poder e velocidade, que estavam além do senso comum, nem suportar o poder do sol, que só poderia ser descrito como uma força aterrorizante, porque essas coisas preenchiam as lacunas de sua habilidade com a espada. No entanto, Hélio era diferente. Suas habilidades físicas após a fusão espiritual eram um pouco inferiores às de Jude, mas ele superava os mestres espadachins comuns, e o poder que jorrou infinitamente da terra foi o suficiente para ele enfrentar a energia do sol negro liberada por Jude. Ele estava à frente na esgrima, não ficava atrás em capacidade física e energia. Em suma, o atual Hélio era superior a Judas. Claclangla. Seus ataques de espada continuaram.
Jude cerrou os dentes porque o poder de luta de Hélio era mais forte do que ele esperava. Valenica estava frustrada. Como ela pensava, ele precisava de iluminação. Somente quando ele atingiu a iluminação e abriu a 7ª porta, a espada de Jude pôde melhorar. Ah, meu sucessor, meu sucessor. Valência estava tão frustrada que não conseguia falar direito, porque era impossível atingir a iluminação apesar de seus ataques rápidos atuais. Poderíamos esperar obter essa realização duradoura em uma batalha de vida ou morte. Mas não era algo que se esperasse em primeiro lugar. A própria Valência já havia dito a Jude que 10 vidas não seriam suficientes se ele dependesse de algo assim. Clang, clang, clang. Suas espadas se cruzaram. Os ataques de espada de Hélio ficaram mais rápidos. Seus ataques se tornaram mais intensos. Foi realmente assustador ver o imenso poder explodindo a cada golpe de espada. Por isso, Valência respirou fundo. Ela cerrou os punhos sobre o peito, frustrada e aflita. E ela piscou os olhos em algum momento, porque ela notou algo estranho. Meu sucessor? A espada de Hélio estava ficando mais rápida. Estava definitivamente ficando mais forte. Mas Jude estava bloqueando todos esses ataques. Os ataques de Hélio estavam ficando mais rápidos e fortes porque ele não conseguiria empurrar Jude se não o fizesse. Jude enfrentou os ataques de espada de Hélio. O Jude inferior estava de alguma forma acompanhando os ataques de Hélio. Como? Como ele está fazendo isso? Ele realmente está tentando atingir a iluminação enquanto luta? Valência se concentrou em Jude. Ela tentou descobrir o que se passava naquele homem com um físico excêntrico. E ela percebeu o que Jude estava fazendo agora e o que ele estava tentando realizar. Porra! Ela xingou como Landius fez. Mas não foi por raiva. Foi mais uma exclamação, como Cordélia sempre insistia. Sério, P***RRA. Ele consegue fazer isso? É realmente possível? O espírito da espada, que só havia xingado algumas vezes desde que nascerá, exibia um sorriso agradável. Ela concentrou sua consciência mais uma vez para contribuir ainda mais com as mudanças que estavam acontecendo dentro de Jude. Asterisco, asterisco, asterisco. No momento em que cruzou espadas com Hélio, Jude entendeu. Ele não conseguiu vencer. Seu oponente estava em vantagem. Era impossível derrotar seu oponente a menos que ele abrisse a 7ª porta. Mas atingir a iluminação foi difícil. Desde o momento em que ele deixou o reino até hoje, ele pensou nisso sempre que teve uma chance, mas no final, ele não conseguiu nem pisar na sombra da iluminação. Iluminação. Um conceito abstrato. Jude vivenciou inúmeras batalhas em sua vida passada. Portanto, ele estava bem ciente de que uma diferença de mentalidade poderia levar a uma enorme diferença no poder de combate. Mas esse tipo de percepção era tão desconhecido. Além disso, não era possível confiar em tal incerteza no meio de uma batalha real, na qual não apenas a vida de Jude estava em jogo, mas também a de Cordélia. Hélio era mais forte do que no jogo. Ele não sabia se era o efeito borboleta ou se era algum poder obtido dos seguidores demônios, mas tinha certeza de uma coisa. Precisava abrir a 7ª porta para derrotar Hélio. Então Jude começou a calcular. Em vez de apostar em uma realização incerta, ele acreditou em si mesmo novamente. Ele apostou na maneira como lutou até agora, da primeira porta até o presente. Jude pensou enquanto bloqueava o ataque de Hélio. Ele se lembrou disso com sua memória terrivelmente precisa e sentiu isso mais uma vez, no momento em que ele abriu a primeira porta. O processo necessário para abrir a primeira porta. E as mudanças que ocorreram em seu próprio corpo e alma naquele momento. Ele examinou a 2ª porta. Ele se lembrou da 3ª porta. Ele encontrou um certo padrão e combinou seu eu atual com seu eu atual o máximo que pôde. Clá, clá, clã. Espadas cruzadas. Era muito difícil bloquear a espada de Hélio. Ele estava sempre com pressa para fazer isso. Mas, aos poucos, ele conseguiu mover a espada corretamente. Não foi apenas por sorte. Ele colocou seu braço em forma de espada na posição correta. Não foi uma melhoria repentina na esgrima. Seus sentidos estavam ficando sensíveis. Quanto mais perto ele chegava de abrir a porta, mais aguçados seus sentidos se tornavam. Não, parecia que o chamado 6º sentido estava se abrindo. 4ª porta. 5ª porta. Ele controlou o fluxo de energia mesmo em combate. Harmonizou sua respiração e recriou perfeitamente o momento em que finalmente abriu a 6ª porta. O sol negro rugiu. Logo após golpear a espada de Hélio, ele deu um chute giratório certeiro. Ele fez Hélio recuar enquanto chutava o chão com os pés e energizava seu corpo com energias yin e yang. Ele detonou o sol negro à força. Bum! Foi imprudente. Embora Jude tivesse um corpo yin-yang, esse tipo de explosão era perigoso. Era quase impossível controlar completamente uma explosão tão imprudente. Mas Jude fez isso. A capacidade computacional que ele manteve de sua vida anterior quando reencarnou tornou isso possível. Seu Shamujishi mostrou novamente porque era chamado de encarnação das artes marciais dos céus. Valência conteve a explosão violenta, mesmo que apenas um pouco. E mais um foi adicionado a esses. Ele não havia desde que abriu a 5ª porta. Na verdade, você é o próprio Jude. Ela disse. Naquele mundo todo negro, ela sorriu com uma voz clara e pura, estendendo a mão para Jude. A mulher misteriosa. Ela era vagamente chamada de sábia, mas ninguém sabia quem ela era. Seria ela a antiga sábia que derrotou o Senhor do Inferno fazendo uso total das 9 portas do 9º céu no passado, como Landius havia imaginado? E suas palavras. Ela disse que ele era de fato o próprio Jude. Palavras que não eram insignificantes. Palavras que eram pesadas. Palavras cheias de significado. A sábia olhou para Jude. Ela estendeu a mão novamente e Jude a agarrou. Ele seguiu a orientação dela e seguiu em frente. Ele deu um passo. Bang, bang, bang. Sua energia explodiu em sucessão.
A energia do dragão negro percorreu todo o corpo de Jude e cobriu a área ao redor. Um poder tão enorme que nem poderia ser comparado ao passado. Era realmente como o poder de um sol descendo sobre a terra. 9 portas do nono céu, 7ª porta. Foi por isso que Jude conseguiu ver, muito além desse horizonte, o longo caminho que leva até esse horizonte. E uma pessoa parada na frente dele. Aquela pessoa se virou. Aquela pessoa olhou para Jude e sorriu. Essa pessoa sussurrou e estendeu a mão. Pelo bem de... A luz cobriu seus olhos naquele momento em que ele ouviu fracamente. Em vez do horizonte da estrada, ele viu a realidade. Ele viu Hélio perplexo, gritando e correndo em sua direção. Hélio Lombardi, o mestre da espada próximo de um grande mestre da espada. Jude viu a espada de Hélio. Ele podia ver a espada de Hélio. Ele conseguia entender. Sua compreensão da espada havia aumentado. E mais uma. O vento soprou. Uma rajada de vento soprou. Era algo que Jude nunca tinha visto antes, algo que ele não entendia. Hélio se aproximou e desencadeou um ataque de espada. Então Jude também executou uma dança de espadas. Ele acrescentou uma coisa à arte da espada dos 12 flocos de neve, a espada do vento. Outro caminho que levava ao horizonte, algo que foi transmitido pelo Conde Bayer, que havia alcançado o horizonte da espada no passado. Desdobrou-se na ponta dos dedos de Jude. Composto de vento e relâmpagos, ele se ergueu mais uma vez e soltou um rugido que abalou o mundo. Rajadas de vento e raios atingem a espada do vento e do relâmpago. A espada de Hélio virou uma bagunça. Não conseguiu mais vencer Jude. Uma correção. A espada do vento foi, na verdade, criada por um ancestral da família Bayer e não pelo pai de Jude, o Conde Bayer. Um vento forte soprava. Seguiu-se uma explosão de relâmpagos. A espada do vento cortou bruscamente o mundo, e a explosão de relâmpagos destruiu brutalmente a área ao redor. A habilidade suprema da espada do vento. A espada do vento que o ancestral da família Bayer criou após alcançar o horizonte da espada no passado. O rastro de vento e relâmpago que ele deixou para trás. Uma série de greves aconteceu. Relâmpagos irromperam em sucessão e 12 golpes de espada resultaram em um. Hélio gritou mentalmente. Ele se concentrou e focou em parar a espada do vento que estava furiosa na sua frente. Ele leu o vento. Ele resistiu aos raios. Babababababam. Todos os sons foram abafados pelo forte trovão. A espada de Hélio seguiu a trajetória dos ataques de vento e relâmpagos com dificuldade. Mas ele não conseguiu acompanhar tudo. A espada de Hélio desviou no momento em que ele bloqueou o 5º golpe, devido aos raios que se somavam ao vento. Era difícil para ele suportar o poder da espada. Cada vez que bloqueava um golpe, sua mão tremia e seu braço sofria de tensão. Não, isso não é tudo. A rajada de vento e relâmpagos não foi apenas uma série de ataques cortantes. A espada continha algo. Havia uma misteriosa essência interior escondida nela que tornava a trajetória da espada difícil de ler e impossível de bloquear, fazendo com que ele errasse. Hélio, que estava perto de se tornar um grande mestre da espada, foi capaz de perceber isso instintivamente. Mas foi só isso. Mesmo aquele cuja habilidade com a espada era excepcional entre os mestres da espada era impotente diante de tal espada. Sua própria espada já havia sido sacudida pelos golpes de vento e raios. Clá clá clã. Ele não conseguiu parar o 6º golpe corretamente. Do 7º golpe em diante, ele quase se forçou a bloqueá-lo. Ele não conseguiu nem segurar a espada no 10º golpe. A trajetória de sua espada tremeu, seu braço se torceu e seu aperto na espada foi liberado. 11º ataque. 12º golpe. Ele perdeu sua espada, mas tentou resistir. Ele tentou se esquivar puxando o corpo para trás, mas era impossível. A prisão de vento criada pelos golpes de espada dos ataques de vento e rajada de relâmpagos não o permitiu fazer isso. Ele foi sugado. Ele foi mordido pelos dentes do vento feroz. A ACK. Ele não conseguia nem gritar direito. O trovão abafou o grito de Hélio. O vento forte apertou ainda mais seu corpo. E Jude se preparou para o último 13º golpe. Ele puxou sua mão em forma de espada, imbuída da energia do dragão negro, e girou o pulso para golpear verticalmente. Olhando diretamente para Hélio, que havia sido aprisionado pela prisão de vento, ele desferiu o último golpe dos ataques de vento e relâmpagos. A verdadeira rajada de vento e relâmpagos ataca. 12 golpes que prepararam o golpe final. Ele balançou sua mão em forma de espada. Ele derrubou seu oponente. Mas não foi apenas um corte. Ele dividiu a atmosfera, o espaço e o mundo. Hélio, que estava preso na prisão de vento, desmaiou com um grito silencioso em vez de sangrar e se dividir em dois. E como se fosse para substituir Hélio, tudo atrás dele foi dividido em dois. Foi um instante, mas deu a ilusão de que o próprio mundo parecia se dividir e rachar. Jude expirou ao parar de se mover. A espada negra que ele havia criado a partir da energia do dragão negro se espalhou e desapareceu, e Jude tossiu sangue. Foi o preço de abrir à força a 7ª porta. Mas Jude não estava tão preocupado. Seu corpo atual era capaz de suportar tais ferimentos. Em vez disso, ele estava mais preocupado com outra coisa. A essência interior da espada. O que estava contido em rajada de vento e relâmpagos. Uma ilusão que ele viu em um instante, um poder que somente aqueles que alcançaram o horizonte da espada poderiam obter. Ela se espalhou e desapareceu. Como se seus golpes fossem o sonho de uma noite de verão, ele saiu das mãos de Jude. Mas o sentimento permaneceu. Era impossível esquecer completamente a habilidade com a espada que ele havia desenvolvido com suas próprias mãos. A estrada que leva ao horizonte. O homem que estava naquela estrada. A espada do vento que Jude recebeu daquele homem. Meu sucessor. Meu sucessor. A voz de Valência fez Jude recobrar a razão. Isso despertou sua consciência que estava flutuando sem rumo e o fez ver a realidade. Cordélia. A pessoa mais importante do seu mundo. Jude falou suavemente e se virou. E encontrou os olhares de inúmeras pessoas que o olhavam com rostos atonitos. Elfos estupefatos. Humanos demoníacos aterrorizados.
Cordélia piscou com a boca aberta enquanto olhava para ele e, reflexivamente, fez um sinal de positivo quando percebeu que seus olhos haviam se encontrado. Incrível! Meu Jude é realmente incrível. Incrível mesmo! Ele podia ver Cordélia pulando de seu lugar enquanto demonstrava admiração. Então Jude riu. Foi logo depois de tossir sangue, e ele já havia usado toda a sua energia nos ataques de vento e relâmpagos, então sua força restante estava baixa. Ele disse enquanto lentamente erguia sua mão em forma de espada. Vamos continuar? Se Scarlett estivesse ao lado dele, ela teria cruzado os braços e perguntado por que ele continuava surpreendendo as pessoas. Mas parecia completamente diferente para aqueles que estavam presentes. Os elfos sentiram medo. Os humanos demoníacos já haviam começado a fugir, e Cordélia cobriu a boca com a mão e começou a tremer. Vê, você é tão legal. Como meu Jude pode ser tão legal? Que aia! Cordélia, que corou por causa do seu filtro de amor, começou a gritar Kia Kia em sua mente. E os elfos e humanos demoníacos que não conseguiam superar o medo começaram a se dispersar. Alguns elfos tentaram levar Hélio, que havia desmaiado, mas tudo o que podiam fazer era tentar. No momento em que fizeram contato visual com Jude, eles reuniram toda a sua coragem e abriram a boca, mas Jude deu a eles um motivo para fugir. Não vou te matar. Não quero lutar contra todos os elfos. Ao ouvir as palavras de Jude, os cavaleiros élficos cerraram os dentes e pareceram preocupados antes de se virarem e começarem a fugir. E a reação deles convenceu Jude de uma coisa. Como eu pensava, foi só o Hélio que traiu. Não era a vontade de todos os elfos. Então, como ele pensava, eles seriam capazes de garantir sua segurança quando saíssem do portão laranja que estava sob a jurisdição de Hélio. Ele não usou o poder dos demônios. Hélio usou apenas o poder dos espíritos. Em outras palavras, significava que ele estava em um estado puro, sem nenhum contrato com um demônio. Como esperado, ele foi enganado. Ele deve ter pensado que o chanceler com quem ele se uniu estava usando os seguidores demônios como seus cães de caça, em vez de o chanceler pertencer a um grupo de seguidores demônios. Ele deu as mãos ao chanceler e à Câmara dos Lordes para derrubar o imperador. Hélio provavelmente pensou que sua traição atual era uma luta pelo poder dentro do império. De qualquer forma, seria impossível para ele se tornar o Lorde Presidente do Conselho Privado, já que ele tentou assassinar o imperador. Foi isso. Depois que Jude parou de pensar, ele engasgou novamente antes de cambalear e se sentar. Judas! Surpresa, Cordélia correu até ele e se agachou na frente de Jude, que sorriu inconscientemente. Por quê? Você está machucado? Você vomitou sangue, né? Por que você está sorrindo quando está machucado? Jude sorriu novamente ao ver a expressão preocupada dela. Era uma sensação estranha. Ele sempre vira Cordélia e a estava vendo naquele momento, mas sentia como se não a visse há muito tempo. E era por isso que sentia tanta falta dela, tão adorável. Ele queria agradecer ao mundo só pelo fato de ela estar sentada bem na frente dele agora. Judas? Em vez de responder, Jude estendeu a mão e abraçou Cordélia. Ambos estavam sentados, então a posição deles era estranha, mas ele não se importou com isso. Jude, você está chorando? Cordélia se assustou com o que disse inconscientemente e quis olhar para o rosto de Jude, mas era impossível. Jude a abraçou com força, impedindo-a de se mexer. Como Cordélia havia dito, Jude estava chorando. Mas o próprio Jude não conseguia descobrir o porquê. Lágrimas simplesmente escorriam pelos seus olhos. É meu sucessor, você está bem? Há algo errado com o processo de abertura da sétima porta? Em resposta às perguntas preocupadas de Valência, Jude lembrou-se reflexivamente de várias coisas. A estrada que leva ao horizonte. O homem que estava em frente àquela estrada. A sábia que ele viu depois de muito tempo e estendeu a mão enquanto lhe passava algumas palavras. O que ela disse? As palavras dela de que ele era o próprio Jude. A essência interior da espada. A espada do vento. Jude, estou bem. Está tudo bem. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum, ok? Cordélia abraçou Jude de volta e disse calorosamente. Ela disse algo que não entendeu exatamente, e Jude ficou aliviado com essas palavras. Embora temesse que a pequena e esguia Cordélia fosse esmagada, ele a abraçou o mais forte que pôde. Desculpe, vou dormir um pouco. Sentindo-se completamente aliviado, Jude sussurrou suavemente e soltou Cordélia de seu abraço. Foi o resultado da explosão das energias Yin e Yang que fez o Sol Negro enlouquecer. O custo de usar ataques de vento e raios, que ele originalmente não deveria ser capaz de usar ainda, não era pequeno. Certo, deixe comigo. Eu cuido de tudo. Cordélia deu um tapinha nas costas de Jude. Ao ouvir aquelas palavras nas quais tanto confiava, Jude sorriu e fechou os olhos. Adormeceu rapidamente. E Cordélia soltou um pequeno suspiro. Ele era muito alto e, portanto, incrivelmente pesado, mas ela achou que ele pesava mais de 100 quilos, então ela cuidadosamente deitou Jude e esticou seus ombros. Eles recuaram, mas não sabemos o que farão, já que seu líder foi capturado. Então, devemos fugir rapidamente. As palavras de Melissa estavam certas. Cordélia acariciou o rosto de Jude por um momento antes de assentir e se levantar. Tudo bem, para onde devemos ir? Cordélia bateu o pé no chão antes de usar seus poderes telecinéticos para levantar Jude com cuidado. Ela então se aproximou de Hélio, que havia desmaiado. Ele realmente desmaiou? Ela cutucou o rosto dele com o pé, mas não houve resposta. Não parecia que ele estava fingindo ter desmaiado. Mesmo assim, nunca se sabe. Cordélia o amarrou firmemente com magia e até o paralisou antes de levantar Hélio com sua telecinese. Melissa, que estava observando em silêncio, disse: Para onde você pretende ir agora? O portão vermelho? O portão laranja? Parecia que eles poderiam ir para qualquer lado se tomassem Hélio como refém. Se havia uma variável, eram os humanos demoníacos de alto escalão que apareceram no portão vermelho. Aqueles humanos demoníacos ainda não haviam aparecido. Talvez eles tenham ido pegar Lucas e Carça.
Se os dois estiverem juntos, talvez possam lutar contra um humano demoníaco de alto escalão. Havia o cristal da lua do lado do imperador, então era muito provável que eles tivessem escapado de alguma forma para o local combinado. Vamos para o portão laranja. O portão laranja? Sim, Jude está indefeso agora. Para ser sincero, usei muita mana para ajudar Lucas e os outros a escaparem mais cedo, e me esforcei demais para me livrar da magia de interrupção. Como Cordelia tinha mana de nível arquimago, ela claramente tinha mana suficiente para lutar, mas não queria arriscar nem um pouco, pois Jude estava indefeso agora. O portão vermelho é perigoso, porque eles não sabiam o que mais estava escondido. Além disso, eles planejaram originalmente matar a nós e ao imperador no portão vermelho, certo? Tenho certeza de que a defesa lá seria muito mais forte do que no portão laranja, e talvez as forças do portão laranja não tivessem conhecimento do incidente. Então o usamos como refém para atravessar o portão laranja? Podemos fazer isso, ou usar Hélio para ameaçar aqueles que estão além do portão laranja, como aqueles elfos verdadeiros. Os elfos bons? Enfim, podemos chamar os elfos que vivem no portão amarelo. O objetivo é informar os elfos não traidores sobre a traição de Hélio e obter a cooperação deles. Seria melhor se o lado do imperador também se juntasse a eles lá. Uau! Por quê? Você está me admirando? Sim, porque você realmente conseguia pensar por si mesmo? Você realmente conseguia, mas não conseguiu. Não é que você não conseguisse. Ei, devo quebrar isso? É? Ah, isso, é? Enquanto Melissa estava confusa, Cordelia estalou a língua uma vez antes de relaxar levemente as mãos e os pés. Cordelia sempre deixava Jude pensar porque ela pensava a pessoa certa para o trabalho certo, mas ela mesma também conseguia pensar um pouco. Não, não é óbvio. Não tem como eu não pensar por mim mesmo. Eu te odeio, eu te odeio. Cordelia, não vou falar com você por um tempo. Cordelia infantilmente mostrou a língua e se virou para o portão laranja enquanto segurava Moonlight que continha a reclamante Melissa. O reino élfico. Esta foi a primeira vez que ela visitou este lugar desde que reencarnou como Cordelia. Mas estranhamente ela teve uma sensação bizarra. Ela sentiu como se fosse conhecer alguém com quem ficaria muito feliz. Descobrirei quando chegar lá. Cordelia acariciou novamente a bochecha do desmaiado Jude e o beijou nos lábios antes de usar magia para seguir em direção ao portão laranja. E como sempre, a intuição bestial de Cordelia não estava errada dessa vez. O portão laranja. Uma pessoa inesperada a esperava no que poderia ser chamado de início da verdadeira Floresta das Sombras. Para aqueles que não entenderam quem é a pessoa que Jude viu na estrada que leva ao horizonte da espada, continuem lendo. A pessoa que ele viu lá era o próprio Jude Bayer. Foi por isso que a sábia disse, de fato, você é o próprio Jude. Ou para ser mais exato, de fato, você, o Jude do presente, é o próprio Jude, o Jude Bayer que estava no horizonte da espada. Ponto. Foi por isso que Jude chorou e sentiu como se não visse Cordelia há muito tempo. Ele sentiu as emoções de Jude Bayer. Foi por isso que Jude foi capaz de usar a espada do vento, algo que ele nunca aprendeu direito nesta vida. Que Jude Bayer sabia como usar a espada do vento. E finalmente, é por isso que este capítulo é intitulado Jude Bayer. Sangue vermelho espirrou. A terra seca devorou avidamente o sangue e Jude foi embora. A chuva começou a cair do céu escuro e sombrio. O sangue derramado misturou-se com a água da chuva. Juntos, eles foram absorvidos pela terra e desapareceram. Jude continuou a se afastar. A espada em sua mão caiu no chão, mas ele não a pegou. Espada divina balizarda. Como o próprio nome indicava, era uma espada sagrada. A espada favorita de Jude e a mais forte do mundo, que alcançou o reino das lendas após matar inúmeros demônios. Mas para Jude, também era um item amaldiçoado. A espada que matou Cordelia tornou-se uma maldição por ter sido manchado pelo sangue de muitos de seus entes queridos. Caiu no chão. Jude não se importou e continuou andando. Aproximou-se do homem caído no chão, sangrando e à beira da morte. Agachou-se. Era um humano demoníaco. Mas não agora. Assim como Cordelia, o homem recuperou sua humanidade no final. O homem sorriu sem jeito. Ele revirou os olhos para olhar para Jude, embora seus olhos vazios o impedissem de ver, e ele disse em um ponto. Como esperado, você é meu maior rival. Você é o único. Sua voz era fina e fraca, mas ainda havia uma sensação única e refrescante. Uma criança que amava romances sobre heróis. Ele era um menino puro e bom que queria desempenhar um papel ativo como personagem principal de um romance de heróis um dia. Lucas vomitou sangue. Ele foi o último dos companheiros de Jude e acabou se tornando um inimigo, assim como Cordelia, mas começou a chorar na chuva torrencial. Ele não tinha medo da morte. Em vez disso, ele se sentiu aliviado por poder escapar do mundo cheio de desespero e não sofrer mais. Mesmo assim, ele chorou por causa de Jude, porque ele estava preocupado com o coração de Jude, que realmente havia se tornado seu melhor amigo, seu rival de longa data e um companheiro que era como metade de sua alma. Lucas tossiu sangue novamente, e ele percebeu. Sua humanidade, que havia sido temporariamente restaurada por Balizarda, estava desaparecendo novamente. A alma do demônio localizada profundamente dentro dele surgiu mais uma vez e tentou controlar todo o corpo de Lucas. Lucas cerrou os dentes novamente. Como alguém que só lhe restava sua casca humana, ele estendeu a mão para Jude, que havia se sentado, mas não fez nada. Judas. Jude se virou. Jude sabia. Então Lucas cerrou os dentes. Ele colocou as palavras mais cruéis na boca. Me mata, enquanto eu ainda sou humano. Antes que eu seja controlado pelo demônio novamente e profira todo tipo de maldições sobre você. Houve uma cena assim em Biltun, o herói. Então Lucas chorou. Ele era gentil e puro demais para demonstrar uma aparência heroica e resoluta como a do protagonista de um romance de heróis. Desculpe. Desculpe.
por deixar você sozinho, por fazer você fazer isso. Lucas se lembrou do momento em que matou Scarlett. Ele não se esqueceu de Carissa, que morreu em seus braços. Jude colocou a mão no peito de Lucas. Ele precisava se despedir, mas não conseguia abrir a boca. Foi por isso que Lucas abriu a boca primeiro e falou: "Este mundo é uma merda, mas foi bom poder lutar com você. Eu gostei de você." Não havia força em sua voz, talvez porque sua consciência estivesse cada vez mais turva. Jude conteve as lágrimas e assentiu com a cabeça. "Eu também. Eu gosto de você também. Você é meu maior rival. Não Maximiliano. Leon também não. Lucas, você era meu melhor rival. Você era meu melhor amigo." Claro. Lucas chorou e sorriu. Ele colocou a mão sobre a mão de Jude, que estava sobre seu peito. Agora foi realmente o último adeus. Jude usou sua energia. Destruiu o coração de Lucas. Tirou a vida do seu último companheiro com as próprias mãos. Choveu. Engoliu todos os sons do mundo. Portanto, não havia som no grito de Jude. Ninguém o ouviu chorar enquanto desabava sobre o peito de Lucas. A chuva parou. Os sons retornaram. Alguém pisou no chão molhado e se aproximou dele. Após pegar a espada divina balizarda que caiu no chão, ela se aproximou de Jude. Jude Bayer. Era uma voz linda e cheia de tristeza. Ela se ajoelhou perto do cadáver de Lucas e abraçou Jude, que chorava. Ela o segurou nos braços enquanto ele chorava como uma criança. Arcanjo Raguel. Um dos arcanjos que desceram ao mundo humano no dia da grande invocação. Auriel, o arcanjo do julgamento, disse: "Dê a espada novamente a Jude Bayer. Dê a ele a vontade de lutar novamente." O que Auriel disse não estava errado. Jude era o espadachim mais forte da humanidade, a quem nem mesmo os arcanjos poderiam tratar levianamente. A espada do vento que ele empunhou quando alcançou o horizonte da espada certamente alcançaria os senhores do inferno. Mas mesmo assim, foi certo forçar o Jude atual a continuar lutando? Seria justo dar uma espada ao homem que tinha acabado de matar seu amigo e dizer para ele se levantar e lutar novamente? Cordélia. Jude sussurrou enquanto chorava. Antes da grande invocação acontecer, antes de muitas pessoas serem transformadas à força em humanos demoníacos, a vida era difícil, mas feliz, os dias em que ele estava junto com Cordélia. Raguel leu as memórias de Jude. Então ela o abraçou assim como Cordélia fazia. Em vez de dizer para ele se levantar e lutar novamente, ela abraçou Jude do mesmo jeito que Cordélia fez. A chuva tinha parado. Não choveu mais. Mas o céu ainda estava escuro e sombrio. Asterisco, asterisco, asterisco. Judas? Cordélia, que voava abaixo em direção ao portão laranja, parou surpresa. Lágrimas escorriam dos olhos de Jude. Judas? Ela o chamou gentilmente de novo, mas não houve resposta. Parecia que ele ainda dormia profundamente. Mas por que ele está chorando de repente? Ele está tendo um sonho triste? Ou um sonho assustador? Cordélia estava com pressa, mas não podia continuar correndo imediatamente. Porque ela sentiu como se seu coração estivesse sendo esfaqueado quando viu o rosto chorando de Jude. Por quê? Por que me sinto tão triste? Cordélia enxugou as lágrimas de Jude. Ela segurou a cabeça dele contra o peito por um momento e deu um tapinha em suas costas. Cordélia. Sim, estou aqui. Estou aqui, Jude. Quando ela falou gentilmente, o rosto de Jude pareceu aliviado. Parecia que ele ainda estava dormindo, mas sua expressão havia relaxado, como se estivesse feliz em ouvir a voz de Cordélia. Graças a Deus. Porque podemos ficar juntos assim agora. Porque eu posso enxugar suas lágrimas. Cordélia piscou para os pensamentos que se formavam sem que ela percebesse, mas não pensou profundamente sobre isso. Depois de beliscar a bochecha de Jude sem motivo, ela começou a correr em direção ao portão laranja novamente. Senhora Cordélia, eu sei. Cordélia respondeu com voz fraca ao aviso baixo de Melissa. Os subordinados de Hélio, os patrulheiros élficos. Eles eram elfos que concordaram com uma rebelião, mas não se juntaram a Hélio em sua rebelião. Não que eles não fossem leais a Hélio, mas deixar Hélio sozinho nas mãos do inimigo? Isso era impossível. Em primeiro lugar, metade da razão pela qual os cavaleiros élficos simplesmente recuaram foi porque queriam que Cordélia se sentisse à vontade. Eles estão apenas procurando uma chance. O portão laranja também estava sob a jurisdição de Hélio. Talvez a notícia de que Hélio havia sido capturado já tivesse se espalhado. Então eles emboscariam Cordélia no portão laranja. Eles resgatariam Hélio e o matariam para calar suas bocas. Claro, eu também tenho um plano. Ela não estava indo para o portão laranja cegas. A própria Cordélia tinha seus próprios planos. Cordélia concentrou sua consciência. Depois de fazer um contrato com o rei espiritual das tempestades e relâmpagos, Cordélia conseguiu ler o vento. Tudo que foi levado pelo vento. Fatos que só o vento sabia. Ela calculou o número de elfos patrulheiros se movendo silenciosamente nos arbustos. 19. Havia mais elfos do que ela esperava. Portanto, Cordélia ficou em conflito por um tempo. Devo ir para o plano B? Por algum motivo, ela sempre sentia que eles recorriam ao plano B sempre que faziam um plano, mas dessa vez ela não conseguiu evitar. Melissa. Sim, senhora Cordélia. Por favor, deixe comigo. Foi logo depois que Melissa respondeu. Uma rajada de vento surgiu do luar e os envolveu. Logo depois, Cordélia atravessou o vento e voou alto, disparando mísseis mágicos em todas as direções. Ela atacou os patrulheiros élficos nos arbustos e inverteu sua direção enquanto voava em direção ao portão laranja a toda velocidade. Tac. Foi naquele momento. Os patrulheiros élficos que estavam escondidos nos arbustos de repente se revelaram e começaram a perseguir Cordélia. A velocidade deles era realmente impressionante quando desistiram de se esconder e correram. E alguns segundos depois, após verificar que os patrulheiros élficos haviam ido para bem longe, Cordélia dissipou a magia de invisibilidade e se levantou. Como ela usou uma pedra mágica bem grande, a magia da ilusão duraria até chegar ao portão laranja. Ótimo!
Nosso plano deu certo. Cordelia sorriu brilhantemente e Melissa disse em voz baixa. Senhora Cordelia, isso não é bajulação, mas você é realmente incrível, porque ela podia usar muitos tipos de feitiços mágicos. Poucos dos magos élficos de Magalhães, que eram os antigos mestres de Melissa, conseguiam usar tantos tipos diferentes de magia quanto Cordelia. Diante do elogio sincero de Melissa, Cordelia bufou como se não fosse grande coisa, mas seu corpo era honesto. Seus ombros se moviam involuntariamente para cima e para baixo em sua alegria. De qualquer forma, vamos lá. Eles podem perceber e voltar. Sim, vamos nos apressar. Plano B que Jude criou. A Floresta das Sombras que foi destruída durante a grande invocação se tornou um paraíso para monstros, então Jude e Cordelia, que eram águas podres de Legend of Heroes 2, conheciam bem a Floresta das Sombras. Houve uma missão antes da grande invocação. Havia um lugar escondido na Floresta das Sombras. Localizado entre o Portão Vermelho e o Portão Laranja, era um lugar criado por mãos humanas e não por elfos. Embora Cordelia não tivesse um mapa preciso na cabeça como Jude, ela raramente se perdia, porque ela tinha um bom senso de direção e excelentes sentidos. É ali, a localização do alvo. Não seria exagero dizer que este era o melhor lugar para se esconder por um tempo até Jude acordar. Cordelia, que estava voando sem hesitar, parou em algum momento. Ela parou sob uma pedra enorme e olhou para as pequenas pedras ao seu redor. Mudou a disposição das pedras confiando na memória do seu corpo em vez da memória da sua cabeça. Algo inesperado aconteceu então. O chão se abriu com um som estridente, revelando uma passagem subterrânea. É um mecanismo oculto. De fato, seria menos perceptível aos elfos do que algo que usasse magia. Foi exatamente como Melissa disse. Se esse lugar estivesse escondido por algo como uma ilusão mágica, os elfos que eram sensíveis à magia o teriam descoberto imediatamente. Mas que tipo de lugar é esse? Quem fez este lugar? Cordelia respondeu dando de ombros à pergunta de Melissa. Este é o lugar onde se encontra um tesouro do Mestre Rebelde. 3 dos tesouros do Mestre Rebelde estavam no Império, e um desses tesouros estava localizado aqui mesmo na Floresta das Sombras. Já que estou aqui, posso muito bem levar o tesouro. Com um sorriso, Cordelia correu para a passagem subterrânea antes que seus olhos se arregalassem. Ela não conseguiu evitar. Escarlate? Bomba rosa? Dentro da passagem subterrânea. Scarlet estava em um lugar decorado como um templo. Asterisco, asterisco, asterisco. O que aconteceu? Não, a passagem subterrânea se abriu de repente, então me preparei para lutar. Scarlet disse enquanto abaixava a espada chicote em sua mão, mas Cordelia balançou a cabeça. Quero dizer, por que você está aqui? Por que Scarlet está aqui? Mas o mesmo aconteceu com Scarlet, que estava confusa. Então por que você está aqui? Estamos em apuros. Scarlet deu um sorriso amargo, como se estivesse perplexa com a resposta natural de Cordelia, antes de assentir. Acho que sim, considerando que o manto negro está esticado assim. Espera, aquele não é o Hélio Lombardi? O neto do chefe da família Lombardi? Quando Scarlet perguntou surpresa, Cordelia respondeu com um sorriso. Sim, é isso mesmo. Ele também é um dos nossos problemas. Simplificando, ele é um traidor. Há tantas coisas que você omitiu, então acho que devo ouvir os detalhes. Mas antes de tudo, vamos fechar a porta por enquanto. Scarlet disse isso e ativou o mecanismo, mas em vez de ajudar, Cordelia perguntou enquanto olhava para o outro lado, onde havia uma porta de pedra bem fechada. Você estava resolvendo o quebra-cabeça? Minhas pistas pareciam estar um pouco incompletas então. Acho que foi uma perda de tempo vir até aqui. Pelo que ela disse, parecia que já fazia um tempo, mas não era. Vendo a quantidade de lixo no canto, ela parecia estar lutando há pelo menos uma semana. E você? Scarlet perguntou rapidamente quando se sentiu incomodada por Cordelia olhar para o lixo. Cordelia primeiro colocou Jude e Hélio no chão e coçou a bochecha em resposta. É uma longa história, mas para resumir, viemos aqui para salvar o Império. Mas fomos atacados pelo traidor Hélio enquanto passávamos pela Floresta das Sombras com os cavaleiros reais que acompanhavam o Imperador após escapar do chanceler. Vim aqui para descansar um pouco e evitar nossos perseguidores. Scarlet ficou chocada com as palavras de Cordelia, mas logo recuperou a compostura. Era uma história absurda, mas também era uma história parecida com a de Cordelia. Entendo, você veio para o Império, então o Imperador se envolveu. Eles se envolveram com o Lorde Protetor e o Rei quando estavam na capital real, e se envolveram com o antigo Dragão Negro quando estavam no sul. Então fazia sentido que eles se envolvessem com o Imperador aqui. E você, Scarlet? Como podem ver, estou aqui para encontrar o tesouro. Preciso me tornar um mestre rebelde. Era uma história muito mais simples e razoável do que a história de Cordelia. A propósito, Bomba Rosa. Você veio sozinha com o manto negro? Não. Lucas e Carça também estão aqui. É assim mesmo. Ao ouvir as palavras de Cordelia, Scarlet assentiu como se não se importasse, mas isso não era verdade. Ela perguntou enquanto enrolava levemente o cabelo. Como está o Lord Lucas ultimamente? Ele está saudável? A pergunta dela não era realmente grande coisa, mas Cordelia, que tinha instintos bestiais, foi capaz de perceber isso instantaneamente. Scarlet parecia estar desviando o olhar quando perguntou, mas sua concentração estava no máximo. Ela parecia um pouco nervosa, mas seus olhos estavam cheios de expectativa, e suas bochechas estavam levemente rosadas. O quê? Cordelia deu um sorriso malicioso e Scarlet franziu as sobrancelhas. Bomba Rosa? Ele está bem. Ele não está só bem, como também é muito tranquilo e forte. Tenho certeza de que você ficará surpreso ao vê-lo. É assim mesmo. Scarlet fingiu não estar tão interessada, mas Cordelia sabia. O fato é que o coração de Scarlet acelerou em um instante.
Ei, você é humano, certo? Enquanto Melissa questionava os sentidos humanos de Cordelia, Cordelia estava perdida em seus pensamentos. Scarlett e Lucas. O navio Lucas X Scarlett. Ah, espere um segundo. Carsa está com ele agora. O navio Lucarsa também está em desenvolvimento. Cordelia imaginou isso novamente. Um confronto entre Carsa e Scarlett por causa de Lucas. Um conflito entre amor e amizade. Oh, isso vai ser divertido. Bomba rosa? Ah, não. Não se incomode comigo. Hehe. Scarlett olhou para ela com desconfiança, mas decidiu seguir em frente, porque tinha mais perguntas a fazer. De qualquer forma, onde está Lord Lucas agora? Se você está fugindo, isso não significa que Lord Lucas está em perigo? Ou talvez? Scarlett ficou com uma expressão confusa ao ouvir a resposta de Cordelia. Ei, o que você quer dizer? E por que você está tão indiferente? Cordelia coçou a bochecha ao ouvir o comentário um pouco irritado, mas não conseguiu evitar responder. Porque Lucas ficou mais forte. É, ele ficou muito forte. Além disso, ele está com Carsa agora. Suas palavras não eram uma crença infundada. Ao mesmo tempo, na Floresta das Sombras, Lucas estava provando a veracidade das palavras de Cordelia. Não foi coincidência que Kirara e Sarah escaparam com a família real no momento em que Hélio as traiu. Esse era o arranjo de pessoal de Jude para o caso de uma contingência. Há 3 mestres da espada entre os elfos da Floresta das Sombras, mas a suposição de que todos os 3 mestres da espada eram traidores não fazia parte de suas suposições. Se esse fosse o caso, eles não teriam solução naquela época. Claro, porque achamos que era altamente improvável. Os outros 2 não eram da facção de Hélio. Os elfos da Floresta das Sombras eram definitivamente subordinados de Vincenzo Lombardi, o líder dos elfos, e dependendo da vontade de Vincenzo, não apenas os mestres da espada, mas também toda a população élfica poderia se tornar inimiga do imperador. Mas, ao contrário de Hélio, que utilizava seguidores demoníacos de bom grado, Vincenzo Lombardi rangia os dentes para os seguidores demoníacos. A possibilidade de tal Vincenzo se unir ao chanceler, que não só utilizava seguidores demoníacos, mas também demônios, era quase nula. De qualquer forma, se você olhar para a decisão arbitrária de Hélio, se o grupo se separasse e escapasse, Hélio provavelmente perseguiria Jude. Ao contrário do imperador e dos cavaleiros reais que suas forças conseguiam controlar, somente Hélio conseguia lidar com Jude e Cordelia. Se não tivéssemos feito isso, ele nos faria segui-lo. De qualquer forma, a situação ocorreu como Jude esperava. Hélio Lombardi e os humanos demoníacos perseguiram Jude e Cordelia enquanto as tropas élficas regulares foram atrás do imperador e dos cavaleiros reais. O imperador tem mais vantagem em escapar, já que ele tem o Cristal da Lua. Além disso, Kirara e Sarah eram profissionais em fugir. Mesmo que não conseguissem dar saltos espaciais, eles ainda conseguiriam escapar com sucesso. Então eles se concentrarão em perseguir os cavaleiros reais. E se eles precisassem de poder para ameaçar os cavaleiros reais? Os humanos demoníacos de alto escalão que estavam no mesmo nível dos mestres da espada seriam suficientes. Assim, Jude atribuiu Lucas e Carsa a Leon em vez do imperador. Se o oponente fosse um mestre da espada, seria difícil para Lucas e Carsa lidarem com ele mesmo que trabalhassem juntos. Mas a situação seria diferente se fosse um humano demoníaco de alto escalão. Tudo bem. A corrente divina empunhada por Carsa prendia firmemente o corpo do humano demoníaco de alto escalão. O gigante humano demoníaco de alto escalão que parecia um besouro rinoceronte tentou quebrar a corrente com sua força, mas isso era impossível. Se como? A corrente não era nem tão grossa quanto seu dedo. O humano demoníaco de alto escalão não conseguia entender como, mas na verdade isso era natural. Era impossível para um humano demoníaco de alto escalão quebrar a corrente que um dia suprimiu um príncipe demônio. Além disso, a corrente de Carsa não era apenas forte. Luz sagrada do sol. Quando Carsa lançou um feitiço, a aura de um sol dourado foi emitida de toda a corrente. O poder da deusa do sol solar afetou os humanos demoníacos de alto escalão cujos poderes vinham do inferno. O humano demoníaco de alto escalão torceu seu corpo e tentou liberar seu poder, mas não foi fácil por causa da força de Carsa, que estava além da imaginação. Mesmo quando ele torceu o corpo, Carsa não se mexeu. Por maior que fosse, era uma mulher e pesava apenas algumas dezenas de quilos, no máximo, mas ainda resistia à força de um humano demoníaco de alto escalão. Carsa claramente também tinha um limite. Ela bloqueou notavelmente os movimentos do humano demoníaco de alto escalão, mas tudo o que ela pôde fazer foi prendê-lo com toda sua força imana. Nenhum dos lados tinha meios de atacar, mas, diferente do humano demoníaco indefeso de alto escalão, Carsa tinha uma solução. Lucas respondeu ao chamado de Carsa. Espada sagrada da Cruz do Rei. A espada do Rei Sagrado que protegeu o mundo matando incontáveis demônios. A espada sagrada da Cruz do Rei não era uma esgrima desenvolvida para lidar com humanos. Originalmente era uma esgrima feita para lidar com demônios, então cada técnica da espada sagrada da Cruz do Rei ostentava um poder letal contra demônios. Lucas recuperou o fôlego. Ele investiu contra o humano demoníaco de alto escalão que lutava contra as correntes e não se intimidou com os tentáculos que vinham em sua direção. Ele desviou e bloqueou os tentáculos com um movimento mínimo antes de desembainhar a espada do Rei Sagrado. Gran Cruz. A Santa Cruz do Céu. Uma enorme cruz branca se espalhou sobre o corpo do humano demoníaco de alto escalão quando ele foi atingido diretamente pela técnica da espada sagrada da Cruz do Rei. Ela se uniu à aura de Solari e queimou o humano demoníaco de alto escalão.
O humano demoníaco de alto escalão se desfez em cinzas, e Lucas expirou enquanto embainhava sua espada. Era como uma cena de um romance de heróis quando ele embainhou sua espada, algo que ele havia praticado diligentemente sozinho naquela época, no território de sua família. Cinzas a cinzas, pó ao pó. Em voz bem baixa, Lucas recitou a fala de Biltun, o protagonista de Biltun, o herói, enquanto os cantos de sua boca estavam levemente levantados. Ele ficou realmente satisfeito com a vitória deles. Ah, Lucas, eu sabia que podia confiar em você. Karsa abriu bem os braços e abraçou Lucas pelo pescoço. Surpreso com a sua proximidade, Lucas disse com uma expressão envergonhada. Isso é. É isso que? Ele não é nada. Lucas desviou o olhar e olhou para outro lugar, porque quando Karsa o abraçou puxando seu pescoço, o rosto de Lucas naturalmente bateu bem na frente do peito de Karsa. Mas Karsa não pareceu se importar, ou melhor, ela pareceu ter feito isso de propósito, pois puxou com mais força e disse com um grande sorriso. De qualquer forma, você se saiu bem. Como esperado, você é forte e tranquilo. Ele se sentia tímido com os elogios abertos dela, mas honestamente não os odiava, porque Lucas estava faminto por elogios e reconhecimento, como revelado em sua luta anterior com Leon. Os olhos de Karsa se estreitaram quando Lucas corou e tossiu. Ela sorriu como uma mágica que havia conseguido seu plano e abraçou a cintura de Lucas em vez do pescoço enquanto dizia: Você e eu temos uma ótima química. Vamos trabalhar juntos no futuro? Sim, porque somos uma festa de qualquer maneira. HNNN. Lucas entrou em pânico quando Karsa fez uma expressão levemente descontente, mas foi só por um instante, porque Lucas encontrou uma resposta. A senhora Karsa também foi incrível, porque você impediu completamente o movimento do humano demoníaco de alto escalão. Fiquei realmente impressionado. Bem, isso, hahaha. Karsa fingiu não estar envergonhada, mas acabou rindo alto e perguntou em voz baixa. A propósito, por quanto tempo você vai falar comigo respeitosamente? Com licença. Quer dizer, estamos bem próximos agora, certo? É difícil se você continuar falando comigo com respeito. Karsa disse enquanto enrolava levemente a ponta do cabelo, e Lucas gaguejou novamente. É um pouco estranho falar casualmente. Afinal, Karsa era 3 anos mais velha que Lucas. Está tudo bem, está tudo bem. Pode me chamar de Kaisa. Tudo bem. Karsa Noona. Lucas falou timidamente, e um sorriso se espalhou pelo rosto de Karsa novamente. Foi um pouco decepcionante que ela fosse chamada de Noona, mas também era fofo, então ela se sentiu bem de qualquer maneira. Quanto a uma pessoa observando-os, acho que devemos nos apressar. Leon falou enquanto ele e os cavaleiros reais olhavam para os dois com olhares carrancudos depois de derrotar as forças élficas que apareceram junto com os humanos demoníacos, de alto escalão, e Lucas assentiu, embora estivesse visivelmente envergonhado. Sim, certo. Senhora Karsa Noona, vamos. Ok. Karsa sorriu e gesticulou para Leon assumir a liderança, e Leon soltou um breve suspiro antes de começar a correr na liderança. O destino deles era o local onde concordaram em se encontrar com o imperador. Os cavaleiros reais e Karsa correram rapidamente, enquanto Lucas, que guardava a retaguarda, parou e olhou para trás, além do portão vermelho, na direção para onde Jude e Cordélia fugiram. Que vocês dois estejam seguros. Os dois eram pessoas muito fortes, mas eram os únicos no acampamento inimigo. Depois que Lucas terminou sua oração, ele começou a correr novamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Jude abriu os olhos lentamente. Ele viu algo familiar em vez de um teto desconhecido. Um céu coberto de grandes galhos e folhas que se estendem a partir dele. Não era realidade. Nem era um sonho. Era um lugar familiar. A residência da espada Orid em Valência que vivia no corpo e na alma de Jude. Meu sucessor, você está acordado? Em resposta à sua voz gentil e bondosa, Jude se levantou em vez de falar. Sua garganta estava seca. Na residência de Valência, apenas sua psique existia, mas ele ainda sentia sede e tinha dificuldade para falar. Porque você ainda se sente cansado. Valência, que estava sentada no toco de uma árvore, aproximou-se de Jude e estendeu-lhe uma xícara de madeira. Beba, vai ajudar. Jude engoliu o líquido branco no copo de madeira conforme as instruções. Ele não recuperou suas forças imediatamente, mas sentiu que estava um pouco vivo agora. Meu sucessor, você pode falar agora? Posso tomar mais uma xícara, por favor? Por favor, espere um segundo. Valência disse e cobriu a parte superior do copo com a palma da mão antes de levantá-lo, e um líquido branco encheu o copo novamente. Eu trouxe isso do meu depósito em algum lugar. Mas como você fez isso? E como esse líquido branco foi criado em minha alma em primeiro lugar? Em vez de questionar mais, Jude imediatamente bebeu o líquido. No começo ele não conhecia o sabor, mas parecia ser saboroso. É delicioso? É porque contém minha energia. Valência sorriu suavemente e sentou-se casualmente no chão. Então começou a ouvir os sons do riacho ondulante e o chilrear dos pássaros. Ele não sabia porque nunca explorou o lugar direito, mas o interior da origem da espada era mais amplo do que ele pensava e parecia conter várias coisas. Talvez o líquido que ele acabou de beber tenha sido feito pela mistura de várias coisas dentro da origem da espada. Colocando a xícara de madeira no chão, Jude suspirou enquanto abaixava os ombros. A energia dentro dele parecia ferver e sua mente ficava cada vez mais clara, talvez por causa do líquido branco. Vários minutos se passaram assim. Jude falou com Valência, que apenas esperou em vez de apressá-lo. Eu vi a essência interior da espada. O horizonte no fim da estrada. O ponto alcançado pelo homem que estava parado a uma grande distância. Ninguém lhe contou sobre as palavras essência interior da espada. Isso simplesmente veio à sua mente naturalmente. A essência interior da espada. O princípio. O reino supremo que aqueles que trilharam o caminho da espada queriam alcançar. Valência assentiu lentamente.
Como o espírito da espada de Sword Origin, ela era uma com Jude. Portanto, ela podia ver claramente a espada do vento que Jude usava, como se ela mesma a usasse. É a primeira vez que vejo a esgrima que você usa. É uma esgrima que você nunca me contou, e algo que nem você sabe. A espada do vento. Jude nunca aprendeu a espada do vento corretamente. Jude sabia fazer apenas algumas técnicas básicas da espada do vento. Entretanto, os ataques de vento e raios usados por Jude eram uma técnica que poderia ser chamada de essência da espada do vento. Como isso aconteceu? Como ele usou uma esgrima que nunca havia aprendido? A espada suprema, imbuída da essência interior da espada. O que aconteceu? Jude revisou suas memórias novamente em vez de responder imediatamente à pergunta de Valência. Sua luta com Hélio Lombardi. Para abrir a sétima porta, ele relembrou suas memórias passadas. Ele se lembrou das mudanças que ocorreram em seu corpo quando abriu cada porta da primeira à sexta e as recriou à força. A colisão e não a harmonia de suas energias yin e yang. A imensa energia que resultou disso. Ele abriu a sétima porta e viu o horizonte. O homem que estava entre o horizonte e ele. A sábia que apareceu depois de muito tempo. O que ela disse a ele sobre ele mesmo. Jude contou lentamente a Valência o que havia passado e ela ouviu. Você talvez saiba de alguma coisa? Valência franziu a testa para a pergunta de Jude. Para ser sincero, está cheio de coisas que eu não sei. O processo de abrir a sétima porta em si é absurdo. Valência falou com sinceridade. Ela não esperava que ele abrisse a porta daquele jeito. Ou melhor, ela não esperava que isso fosse possível. No entanto, acho que sei um pouco sobre o horizonte. Nem mesmo Valência sabia sobre a sábia e o homem. Mas se Jude percebeu o horizonte, Valência também o fez. A essência interior da espada. O destino final para aqueles que trilharam o caminho da espada. Era a raiz e o princípio do mundo. Se houvesse um reino supremo que somente os iluminados poderiam alcançar, ele estaria além desse horizonte. Eu também vi a essência interior da espada. Valência disse calmamente, mas foi um feito realmente incrível. Mesmo na longa história dos elfos, o número de espadachins que chegaram à essência interior da espada só podia ser contado nos dedos de uma mão. Meu sucessor, você pode me mostrar novamente? A espada do vento que derrotou Hélio Lombardi. Jude assentiu e se levantou. Em vez de extrair a energia do dragão negro para fazer uma espada, ele assumiu uma postura com a espada de madeira que Valência lhe deu. Rajadas de vento e raios atingem. Confiando em sua memória, ele demonstrou isso. Embora o poder tenha sido muito enfraquecido porque ele não abriu a sétima porta, o que Valência queria ver originalmente era a forma de rajadas de vento e relâmpagos. Uma poderosa sequência de ataques composta por 13 golpes. Valência assistiu ao filme Vento e Raios de Jude do começo ao fim e franziu as sobrancelhas. E Jude sabia o porquê. Porque o próprio Jude, que exibiu os ataques de vento e relâmpagos, sentiu isso. Meu sucessor, sua espada não contém a essência interior da espada. Até mesmo Hélio Lombardi, que estava prestes a se tornar um grande mestre da espada, foi completamente subjugado pelos ataques de vento e relâmpagos. Mas isso só foi possível porque continha a essência interior da espada. A espada de Jude não continha mais a essência interior da espada. Era apenas uma esgrima rápida e poderosa. No entanto, as palavras de Valência ficaram arrastadas, mas elas concluiu com um pequeno sorriso. Sua esgrima melhorou muito. Essa é a única coisa que está clara. Até agora, a habilidade de Jude com a espada tinha sido muito calculada. Uma esgrima dominadora, porém afiada, que usava suas habilidades físicas avassaladoras e imensa energia. Mas agora era um pouco diferente. Não continha a essência interior da espada, mas era definitivamente um passo à frente. Uma mudança que só se tornou possível através da iluminação. Mas Jude e Valência sabiam que Jude não estava em estado de iluminação agora. Bem, as 9 portas do nono céu parecem ter um segredo. Jude concordou com a opinião de Valência. Talvez a sábia e o homem parado na estrada tivessem a resposta. Terei que falar com o mestre quando vir, porque o especialista em 9 portas do nono céu era Landius. Mas ao ouvir as palavras de Jude, Valência franziu as sobrancelhas e disse com um sorriso sem graça. Mas Landius não ficaria frustrado se ouvisse sua história agora? Por tentar abrir à força a 7ª porta. O argumento de Valência era bastante válido, mas Jude balançou a cabeça. Eu não acho. Era Landius. Era seu mestre. Bem, se meu sucessor diz, então está tudo bem. Diferentemente de suas palavras, Valência deu um sorriso amargo como se pensasse o contrário, e se aproximou de Jude novamente. De qualquer forma, meu sucessor, durma um pouco por enquanto, porque ele ainda estava longe da recuperação. Valência cutucou a testa de Jude com o dedo indicador e sussurrou suavemente, e Jude fechou os olhos como se tivesse sido encantado. Ele caiu em sono profundo novamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Graças a Deus. A expressão do Jude parece mais relaxada agora. Cordélia tinha um sorriso largo enquanto dava um travesseiro de colo para Jude, e Melissa falou com uma voz satisfeita. Sim, ele parece estar dormindo confortavelmente agora. Certo? Graças a Deus. Acariciando o rosto do adormecido Jude, Cordélia suspirou aliviada. Afinal, ela estava realmente preocupada. Uma noiva que cuidava de seu noivo com um coração puro. Foi uma visão reconfortante à primeira vista, mas Scarlett tinha uma expressão amarga no rosto. Por quê? Bem, veja bem. Vocês são aqueles que derrotaram um dragão negro ancião, então não é surpresa que tenham derrotado um mestre da espada também. Hélio Lombardi estava deitado no canto como bagagem. Depois de ouvir os detalhes de Cordélia, Scarlett admirou Jude e Cordélia de várias maneiras por se envolverem em grandes incidentes. Não neste ponto.
por causarem grandes incidentes onde quer que fossem, então ela trouxe outro assunto à tona. Continuando, você vai descansar aqui um pouco e ir embora quando ele acordar? E levar aquele elfo com você? Sim. Scarlett, você gostaria de ir conosco? Não, vamos juntas. Uni, você pode nos ajudar? Só sou Uni em momentos como esse, hein? Scarlett bufou diante do ato fofo de Cordelia, mas não odiou de verdade. Porque ela achou muito atraente participar como mestre rebelde em um grande evento onde o destino do Império estava em jogo. Eu também vejo Lord Lucas lá. Quando ela estava na capital real, nada de estranho acontecia, mas quando ela saía da capital real, o rosto de Lucas ocasionalmente aparecia em sua mente por algum motivo estranho. Quero ajudar Cordelia. Quero salvar o Império junto com eles. Mas Scarlett não estava disposta a abrir a boca, por causa de um fato. Mas eu sou capaz de ajudá-los. Francamente, ela estava confiante em suas habilidades. Também se orgulhava de ser incomparável entre as adversárias de sua idade. No entanto, ela não conseguia deixar de se sentir inferior diante de Jude e Cordelia. Além disso, quando ela ouviu a história deles, deu a impressão de que inimigos do nível de mestre da espada apareceriam mesmo quando eles não estivessem fazendo nada. Considerando tudo isso, ela seria de alguma ajuda para eles? A Scarlett é boa em esgrima e magia, certo? Você também é boa em infiltração. E como você é do Império, também está bem familiarizada com isso, certo? Ai. Como se Cordelia tivesse lido os pensamentos de Scarlett, ela deu a resposta certa. O próprio valor de Scarlett. Ai. Quando Scarlett tossiu novamente, Cordelia sorriu, porque ela conseguia ver o que Scarlett queria. Ela é simples. Muito simples. Scarlett teria reclamado se tivesse ouvido os pensamentos de Cordelia, mas Cordelia riu e continuou a elogiar Scarlett. Você é boa em disfarçar, sabe usar sua beleza, é habilidosa com as mãos. Ok. Eu vou com vocês dois. Em troca, vocês me ajudam na tarefa. Ficando vermelha com os elogios de Cordelia, Scarlett falou enquanto acenava com a mão e Cordelia assentiu imediatamente antes de falar com sua intuição bestial. Você está falando sobre isso? A porta secreta do mestre rebelde cuja senha Scarlett estava tentando descobrir nos últimos dias. Isso mesmo. Pensei em pedir ajuda ao Manto Negro quando ele acordar. Ela não queria admitir, mas Jude era um verdadeiro gênio. Mas ao ouvir as palavras de Scarlett, Cordelia se levantou cuidadosamente em vez de concordar com a cabeça. Cordelia, você não precisa pedir ajuda ao Jude. Eu abro. Scarlett riu como se achasse ridículo quando Cordelia disse isso, então ela respondeu. Ei, não é tão fácil assim. Não tenho certeza sobre o Manto Negro, mas a bomba rosa não é algo que você possa abrir facilmente, ok? Para sua informação, desbloquear feitiços também não funciona. Senhora Cordelia, acho que é demais para você. Cordelia era definitivamente um gênio da magia, mas eles não conseguiam imaginá-la descobrindo a senha do mestre rebelde com aquele talento incrível dela. Entretanto, Cordelia caminhou sem hesitar e ficou em frente ao painel preso à porta secreta, e Scarlett riu baixinho. Ok, fique à vontade para tentar. Não estou dizendo isso para menosprezar você, mas se eu não consigo, você também consegue. Parece uma declaração desrespeitosa, mas concordo um pouco. Está aberto. Que você pode. Melissa mudou de palavras rapidamente, e os olhos de Scarlett se arregalaram. O que você acabou de dizer? Eu abri. Cordelia falou mais uma vez e abriu a porta secreta com um sorriso. Scarlett ficou literalmente atordoada enquanto Cordelia dava de ombros e lhe dava uma piscadela encantadora. É muito fácil, né? Seu corpo se lembrava, mesmo que sua mente não se lembrasse. Ou melhor, sua alma se lembrava desde que ela reencarnou. Cordelia ainda era uma das melhores águas podres, mesmo sendo ofuscada por Jude. Mas somente a própria Cordelia sabia disso. A ignorante Scarlett piscou os olhos como se tivesse sido atingida na nuca com um martelo. Cordelia abriu? Fiquei preso aqui por 3 dias e não consegui nem abrir, mas ela abriu? Cordelia fez isso? Aquela Cordelia? Eu acreditei em você desde o começo. Isso não é uma mentira completa? Cordelia bufou ao ouvir as palavras de Melissa e gesticulou para Scarlett novamente. De qualquer forma, está aberto, então vamos lá rápido. O tesouro do mestre Rogue. Scarlett se levantou inconscientemente ao sinal de Cordelia e mais uma vez olhou confusa para a porta aberta antes de se virar para ela e dizer: Ei, por quê? Você fez isso de propósito? Tipo, fingir ser idiota para ficar bonitinho na frente do Manto Negro. Será que tudo aquilo era só encenação? Suspiro, de repente fiquei arrepiado. Cordelia franziu a testa ao ouvir os comentários de Scarlett e Melissa. Elas estavam indo longe demais com o que estavam dizendo. Eu cuidei disso, certo? E ainda assim você me critica assim? Scarlett se assustou com o aviso de Cordelia e assentiu imediatamente. Em vez de desafiar Cordelia, que era mais esperta, não, talvez uma conspiradora mais astuta que Jude, ela se concentrou no tesouro do Mestre Rebelde. O Mestre Rebelde tinha 5 tesouros. O cristal da lua que permitia ao usuário saltar pelo espaço de um lugar iluminado pela lua para outro lugar iluminado pela lua. As asas da velocidade que concediam ao usuário a habilidade de voar. Dizem que a armadura do dragão vermelho é feita das escamas de um dragão vermelho antigo. A proteção do dragão azul que bloqueava todos os ataques mentais. E o olho de Sekhmet que permite ao usuário ver através de tudo. Cada um desses tesouros eram artefatos poderosos com poderes misteriosos, e seu valor era realmente enorme. E agora, um deles. Scarlett segurou o olho de Sekhmet em suas mãos e piscou. O olho de Sekhmet parecia um tapa-olho e era uma relíquia do antigo Império Mu, assim como a armadura do dragão vermelho. Era um artefato especializado em ver. Era possível ver longe como um telescópio. Uma função de zoom também foi adicionada e foi possível usá-lo como um microscópio ou uma câmera de imagem térmica.
Somado a isso estava sua capacidade de ver através das coisas. Sua utilidade era realmente incrível, pois permitia ao usuário enxergar no escuro e ver através de todos os tipos de ilusões. Então, Scarlett, que ficou encantada em tocar o olho de Sekhet, perguntou com um pouco de dúvida: será que eu realmente consigo? Sem vencer uma partida ou algo assim? Sim, você pode ficar com ele. Cordelia sabia usar magia, mas apesar do olho de Sekhet ser incrível, era apenas um equipamento de nível lendário. Para Cordelia, que estava equipada da cabeça aos pés com itens de nível mito após derrotar Malek, era algo que ela não cobiçava. Posso mesmo ficar com ele? Você não vai ficar com ele depois, né? Não, não vou. Enquanto Cordelia falava sem hesitar, Scarlett se sentiu bem e mal ao mesmo tempo. Mas isso não é legal? Afinal, este é o tesouro do mestre rebelde. É o tesouro dos meus ancestrais. Não é normal que alguém cobice e queira algo? Scarlett fez beicinho e usou o olho de Sekhmet no rosto por enquanto. O olho de Sekhet era um tapa-olho dourado, mas quando ela tocou a ponta e entoou um feitiço, ele se dividiu em dois, esquerdo e direito, ficando menor até ficar completamente escondido. Depois de mover um pouco a cabeça para ver se havia algum desconforto, Scarlett perguntou novamente a Cordelia: então o que você vai fazer agora? Os negócios de Scarlett estavam encerrados, mas não os de Cordelia. O imperador ainda estava foragido, e uma comoção deveria estar ocorrendo no portão vermelho e no portão laranja. Hélio Lombardi, o herdeiro da família Lombardi, estava amarrado e inconsciente aqui no esconderijo do mestre rebelde. À pergunta de Scarlett, Cordelia respondeu imediatamente como se não se preocupasse com isso. Acho que vou esperar até Jude acordar. Foi uma resposta universalmente razoável. Entretanto, Scarlett estreitou as sobrancelhas e disse: mas o imperador não está em perigo agora? Você nem sabe o que aconteceu com eles. Quando comparado a Jude e Cordelia, que entraram completamente pelo portão vermelho, a situação do imperador era claramente melhor, já que ele escapou usando o cristal da lua, mas ainda havia a possibilidade de algo dar errado. Mas Cordelia balançou a cabeça diante da pergunta de Scarlett. Primeiro de tudo, há uma boa chance de que eles não estejam em perigo, por causa do cristal da lua. É isso, mas também é porque eles saíram correndo do portão vermelho. E o Hélio que você vê ali é a prova. Cordelia olhou para Hélio, que estava deitado no canto, e continuou: Hélio nos perseguiu. Em outras palavras, a maior força do inimigo nos seguiu. Considerando as tropas restantes no portão vermelho naquele momento, há uma chance muito baixa de que eles consigam alcançar a família imperial, que tem o cristal da lua, e Sarah, que os guarda, e possam usar o ímpeto espiritual. O ímpeto espiritual é um movimento único de Sarah, uma cavaleira real. Mas você pode pensar nele como uma habilidade que permite que você se mova muito rápido. Ela é ainda mais rápida que os elfos da floresta, então não deve haver problema. De qualquer forma, se Hélio soubesse sobre o cristal da lua e a corrida espiritual, ele teria perseguido o imperador e não a nós, mas ele não tinha escolha. Se tivéssemos atravessado o portão laranja e chegado ao portão amarelo, o conselho privado élfico teria descoberto seu ato de rebelião. Da perspectiva de Hélio, isso precisava ser interrompido. A julgar pelas ações de Hélio, ele e seus seguidores não tinham intenção de revelar sua rebelião. Talvez, depois de matar o imperador e a nós, ele culpasse outra pessoa pelas mortes, que muito provavelmente seriam os cavaleiros reais. Caso contrário, eles não teriam nos atacado no portão vermelho. Se quisessem nos matar sem hesitar, o portão laranja dentro da floresta não seria mais vantajoso para eles do que o portão vermelho, que era a entrada para a Floresta das Sombras. Mas a razão pela qual desistiram e atacaram assim foi porque a batalha precisava ser concluída dentro do portão vermelho. Provavelmente nem todas as pessoas dentro do portão laranja estavam do lado de Hélio. E mesmo que o imperador fosse capturado, seria melhor esperar Jude acordar. Já estamos em uma situação em que não podemos fazer nada. É melhor esperar que nossas forças retornem e termos uma boa visão da situação. Cordelia, que não parava de explicar, franziu as sobrancelhas. A expressão de Scarlett era estranha. Por quê? Uau, que assustador. Você estava apenas atuando. Você estava apenas fingindo ser idiota para parecer bonitinho na frente do manto negro. Estou completamente apavorada agora. Sinto arrepios na espinha. Melissa também disse baixinho. Ela não conseguia acreditar que Cordelia pudesse pensar daquele jeito. As palavras de Cordelia não eram apenas uma repetição do que Jude lhes havia dito. Eram palavras que a própria Cordelia havia pensado. Você realmente consegue fazer isso? Devo quebrar isso? Melissa ficou em silêncio ao aviso de Cordelia, e Scarlett esfregou o braço que ficou arrepiado. Ei, ei, ei. Que reação é essa? Você está impressionado com o que eu pensei? Estou impressionada. Você estava sempre rosnando, cheirando e dizendo que o cheiro era delicioso. Você gostava de comer. Você gostava de dormir. Geralmente agia de acordo com seus instintos. Não, não sou. E olha só, eu sou um mago. E também sou um arquimago. Sim, é por isso que pensei que você fosse um arquimago, que quebrou o estereótipo de que todos os arquimagos são inteligentes. Por que você? Devo pegar o olho de Sekhmet? Diante da ameaça superficial de Cordelia, Scarlett rapidamente balançou a cabeça e recuou. E Melissa, que ficou em silêncio por um tempo, disse: não dizem que os casais se tornam parecidos? Porque ela realmente parecia Jude agora. Cordelia imediatamente corou com as palavras de Melissa e coçou a bochecha. É mesmo? É assim? Um casal. Mas eles estavam apenas noivos. Ela contorceu o corpo em sua timidez, e Scarlett balançou a cabeça, continuando suas palavras. Continuando, você está dizendo que devemos esperar até Jude acordar? Sim, preciso recuperar meu mana também. Vou meditar então, por favor, cuide de mim.
Cordelia disse isso e sentou-se de pernas cruzadas ao lado de Scarlett. Ela fechou os olhos e se concentrou. Uma das habilidades essenciais de um mago era a meditação, que recuperava a mana do mago. E cerca de 2 horas depois, enquanto conversava com Melissa, Scarlett desviou o olhar. Jude e Cordelia se moviam quase simultaneamente. Cool. Após expirar, Jude se levantou. Cordelia, que estava em profunda meditação, também abriu os olhos lentamente e olhou para frente. Sério, esse casal fantástico. Os dois acordarem ao mesmo tempo foi definitivamente uma coincidência, mas parecia que a coincidência aconteceu porque eram os dois. Scarlett ficou surpresa novamente e tentou falar, mas Jude e Cordelia foram um pouco mais rápidas. Assim que acordaram, os dois se olharam e se aproximaram. Você está se sentindo melhor agora? Eu sou. E você? Estou bem. Eles perguntaram carinhosamente sobre o estado de saúde um do outro e acariciaram as bochechas um do outro antes de se beijarem com tanta naturalidade. Foi um beijo leve no início, seguido por um longo e profundo. Scarlett ficou momentaneamente atordoada com a visão diante de seus olhos, então gritou com o rosto vermelho. Ei, olha, estou te vendo, tá? Estou sempre observando aqui. Jude acariciou a bochecha de Cordelia em resposta ao protesto das duas mulheres e disse com uma expressão calma. Sim, eu sei. E daí? E se você pudesse ver? O que você vai fazer então? Scarlett e Melissa ficaram sem palavras com as palavras de Jude, e os olhos de Valência ficaram frios. Cordelia estava pensando muito como ela. Vê, você está louco? Mas por que parece tão legal? Era o poder do seu filtro de amor. De qualquer forma, depois que Jude falou descaradamente, ele pigarreou e endireitou sua postura. Na verdade, até o próprio Jude achou que o que ele fez foi um pouco longe demais. Será que isso é consequência das minhas emoções que repentinamente surgiram logo depois que derrotei Hélio? Judas? Ele não. Não é nada. Enquanto Cordelia ficava preocupada, Jude rapidamente sorriu e a abraçou como se nada tivesse acontecido. E Scarlett suspirou novamente ao ver aquilo. Aia, tudo bem. Enfim, Manto Negro. Ouvi mais ou menos sobre a situação com Cordelia. Sobre a situação do Imperador, a traição de Hélio e assim por diante. Depois de falar sobre a situação com Scarlett e Melissa novamente, Jude disse enquanto olhava para Hélio, que ainda estava inconsciente e deitado no chão. É improvável que Hélio Lombardi esteja completamente do lado dos seguidores demoníacos. Ele provavelmente se aliou ao chanceler, que está trabalhando com os seguidores demoníacos. Então, em vez de matar Hélio, será melhor deixá-lo viver e levá-lo aos elfos. Scarlett assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Jude. Era uma história plausível para ela que nascerá no Império. Certamente não consigo imaginar os elfos trabalhando com os seguidores demoníacos. É um pouco chocante, no entanto. Há mestres da espada que se uniram ao chanceler, e até mesmo o mestre da espada elfo aqui também se aliou a ele. Scarlett era da capital real, então ela sabia não apenas da primeira espada e da traição do Lorde Protetor, mas também de Sebastian Leggin, que se tornou um inimigo por meio de lavagem cerebral, e Mateu Luculia, um grande mestre espadachim do sul que se juntou ao lado dos seguidores do demônio. O mestre da espada é um símbolo de traição? Quando Scarlett teve um pensamento que não conseguia dizer em voz alta, Jude e Cordelia tiveram pensamentos semelhantes e trocaram palavras por meio de magia. Não é uma loucura pensar nisso? Mestres espadachins são o cerne do poder militar de um país, mas há tantos traidores entre eles. É incrível que os países não tenham entrado em colapso até agora. Foi por isso que eles entraram em colapso no enredo do jogo. É assim mesmo? Como Jude disse, o reino e o império foram completamente destruídos no enredo do jogo. Quando ele pensou sobre isso de certa forma, ele entendeu por que o reino e o império entraram em colapso devido à situação ruim que estavam antes de serem destruídos. Sim, a situação ficou tão ruim que só a destruição os esperava. Porque a probabilidade de um país que costumava estar bem entrar em colapso de repente era baixa. Enquanto Cordelia o admirava sozinho, Jude se levantou após dar uma rápida olhada no estado de Hélio. Hélio já estava meio morto após ser derrotado por Jude, e ainda dormiria tranquilamente pelas próximas horas porque estava encantado com várias magias de paralisia. Não há necessidade de adiar mais. Jude acordou e Cordelia recuperou seu mana. Agora que Scarlett foi adicionada ao grupo, eles devem ir rapidamente. Vamos para o portão laranja. Cordelia assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Jude. Asterisco, asterisco, asterisco. Estava inesperadamente silencioso do lado de fora do lugar secreto onde o tesouro do mestre rebelde estava escondido. Não há nenhuma equipe de busca? Ela pensou que os subordinados de Hélio estariam por todo lugar procurando por eles, mas não estavam. Scarlett ficou muito nervosa depois de ouvir as palavras de Cordelia, então ela olhou ao redor com o olho de Sekhmet só por precaução, mas não conseguiu ver ninguém. Acho que não tem ninguém por perto. Mas por quê? Jude conseguiu adivinhar o motivo. Havia apenas uma razão para que tal mudança acontecesse em questão de horas. Vincenzo parece ter notado. Subordinados de Hélio. Mesmo que o portão vermelho e o portão laranja estivessem sob a jurisdição de Hélio, ele não poderia ter preenchido todas as posições com seus próprios seguidores. Talvez seja por isso que ele começou o ataque no portão vermelho. A lógica dele era a mesma que a de Cordelia. Se Hélio tivesse controle total do portão laranja, ele não precisaria realizar isso no portão vermelho. Então, estamos seguros? Temos que ir descobrir.
Vincenzo Lombardi perdeu sua cidade natal e família para os demônios quando era criança. Era inimaginável para ele sequer chegar a um acordo com os seguidores do demônio. Mas só porque ele não se uniu aos seguidores do demônio não significava necessariamente que ele estava do lado deles. O herdeiro da família Lombardi tentou assassinar o imperador. Mesmo que Vincenzo fosse o líder dos elfos e o senhor presidente do conselho privado, era um escândalo que ele não conseguia resolver facilmente. Portanto, era difícil dizer com certeza como Vincenzo reagiria ao que aconteceria na Floresta das Sombras, que era como seu reino. Ele puniria Hélio? Ou ele tentaria esconder o incidente para apagar o escândalo de Hélio? O primeiro era mais provável que o último. Mas como a segurança de Cordélia estava em jogo, Jude não baixou a guarda. E 20 minutos depois, em frente ao portão laranja, uma mulher levemente vestida com apenas uma espada na cintura, estava sentada em frente ao portão. Ela tinha longos cabelos negros e olhos sonolentos. Olá, este é o nosso primeiro encontro. Meu nome é Elune. Ouvi dizer que o Hélio causou alguns problemas, certo? O espadachim élfico mais forte que existe. A grande mestre da espada Elune cumprimentou o grupo. Eluna Ivreia. Ela era chefe da família Ivreia, uma das 12 famílias pertencentes ao conselho privado. Como uma alta elfa de sangue puro, ela era uma parente distante de Vincenzo Lombardi, outro alto elfo, e se alguém rastreasse sua árvore genealógica, ela era tia paterna de Hélio, grande mestre da espada. Ela era a espadachim mais forte entre os elfos que viviam não apenas na Floresta das Sombras, mas também em todo o continente. Mas ela não era tão velha quanto se poderia pensar. Ela tinha pouco mais de 200 anos agora. Embora ela fosse muito velha para os padrões humanos, ela estava agora na casa dos 20 anos para os padrões dos altos elfos que viviam por 1000 anos. No entanto, ela era uma das duas únicas grandes mestres da espada entre os elfos e considerada por muitos a elfa mais forte. O outro, Eltarion Prime dos Guardiões da Santa Cruz, era muito velho. E de fato, não fazia sentido considerar as idades dos mestres espadachins, exceto nos casos em que seus corpos estavam enfraquecidos devido à idade avançada, como foi o caso de Eltarion e do Lorde Protetor, porque elas ainda podem crescer. Os mestres da espada não eram apenas produtos de esforço. Naturalmente, era impossível para alguém se tornar um mestre da espada sem se esforçar, mas ninguém poderia se tornar um mestre da espada apenas por meio de esforço. De acordo com a explicação de Valência, os mestres da espada eram os únicos qualificados para ver o horizonte da espada. A maioria das pessoas nem sabia que o horizonte da espada existia e mesmo que soubessem, seria impossível vê-lo. Os grandes mestres da espada eram aqueles que avançavam em direção ao horizonte. Então a idade não importava. Valência disse que o que importa não são a experiência e a habilidade de alguém, mas a presença ou ausência de iluminação. É por isso que meu sucessor é um trapaceiro. Como você conseguiu ver o horizonte sem atingir a iluminação? Na verdade, o Jude atual não era um verdadeiro mestre da espada. Suas especificações básicas eram tão fortes que nem mesmo o mestre da espada poderia derrotá-lo, e ele conseguiu isso sem nem mesmo obter iluminação na espada. Mas agora, ele havia se tornado um verdadeiro mestre da espada. Ele naturalmente subiu ao topo como uma serpente que escala um muro, e agora avançava em direção ao horizonte. Como isso foi possível? Foi por causa do Shōmujishi dele? Ou foi por outra coisa? Eluna Ivreia. Jude se concentrou na pessoa à sua frente. Uma mulher descalça olhando para eles com olhos sonolentos, como se estivesse meio dormindo enquanto estava sentada. Em Legend of Heroes 2, ela apareceu junto com Hélio, como um aliado que ajudou na batalha contra a calamidade que se abateu sobre a Floresta das Sombras. No jogo, ela foi morta pelo Duque no final. Um humano demoníaco de alto escalão da mão do diabo. Mesmo excluindo Landius, ele foi um dos humanos demoníacos que mais matou personagens famosos em Legend of Heroes 2. Mas por que ela está me olhando desse jeito? Elune do jogo era uma mulher que não tinha interesse em nada além de esgrima. Ela achava incômodo interagir com os outros. Era tão desinteressada por outras pessoas que nem conseguia memorizar os nomes delas corretamente. Mas o jeito como ela olhava para eles era estranho, porque seus olhos semicerrados e sonolentos não conseguiam esconder a curiosidade interior. Vocês não vão se apresentar? Tipo, eu sou a Elune. Elune disse enquanto se deitava no chão, como se tivesse preguiça de se agachar. Sua posição agachada e oscilante parecia muito natural. Sou o Conde Jude August Bayer, do Reino de Salem. Esta é minha noiva, a Condessa Cordélia August Chase. Víbora Escarlate, descendente do Mestre Rebelde. Scarlett se apresentou depois de Jude, e Elune sorriu levemente e murmurou. Jude, 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 Jude August Bayer. Eu decorei. Quem são os outros? Cadelia? Vaikal? Bem, não importa se eu não sei. Scarlett franziu a testa diante das palavras rudes dela, mas Cordélia fez cara feia por outra coisa. Ela já sabia que Elune era originalmente uma elfa, então não se importava se seu nome não fosse devidamente memorizado. Mas por quê? Por que você está tão obcecado com o nome de Jude? Por quê? Por que você está tentando memorizá-lo? Pensando bem, até um mestre da espada pode ser um Erofu. Era como se ela tivesse tudo que era realmente ruim. Cordélia olhou feio, mas Elune continuou com suas palavras, olhando apenas para Jude como se não estivesse interessada nos outros. Vou te contar o mais importante antes que eu me esqueça. O velho Vincenzo está muito bravo. Hélio provavelmente não verá a luz do sol por pelo menos 100 anos. Ela falou num tom leve, mas o que ela disse foi pesado.
Como esperado, nem todos os elfos se juntaram a eles. Vincenzo Lombardi estava do lado do imperador. Havia também a possibilidade de que isso fosse uma isca e que Elune os atacaria quando eles baixassem a guarda e entrassem no portão laranja. Mas Jude não pensava assim, porque não era ninguém menos que Elune. Era absolutamente impossível para ela fazer algo problemático que exigisse um alto nível de habilidade de atuação. Se esse fosse o caso, outra pessoa além de Elune estaria aqui em primeiro lugar. Enquanto Jude pensava nisso, Elune abriu e fechou a boca algumas vezes antes de abrir as palmas das mãos e começar a ler algo. Parecia ser uma cola. Ah, sim. O velho Vincenzo está vindo para o portão laranja. Ele quer que você diga a ele onde o imperador está para que ele possa atendê-lo. Por favor, nos avise e nós o traremos. O conselho privado também enviou especificamente os Cavaleiros das Sombras. Vou garantir que ninguém seja rude ao escoltar o imperador. Não sei se todas as suas dúvidas foram esclarecidas, mas espero que confie em nós. Ufa, terminei. Elune sorriu brilhantemente depois de ler, então até mesmo Cordélia e Scarlet, que estavam olhando feio, não conseguiram evitar relaxar suas expressões, porque era um sorriso tão puro e brilhante. Nós entendemos. Confiaremos nos elfos. Quando Jude respondeu imediatamente, Elune sorriu mais uma vez e sentou-se lentamente. Já que o velho Vincenzo me ordenou fazer está terminado, agora é a minha vez. Elune já estava de pé quando terminou de falar. Tudo parecia tão natural que ela não parecia estar se movendo, apesar de eles a verem em pé. Ela era como o vento soprando e a água fluindo. Eu ouvi falar do que aconteceu. A roupa de Elune era muito reveladora. Seus braços estavam nus, revelando seus ombros brancos, e sua saia era tão curta que suas coxas estavam todas expostas. Mas eles não acharam que fosse nada imodesto. Ela era como se fosse parte da natureza em seu vestido branco. Disseram que você derrotou o Hélio? Que você o derrotou completamente. Isso veio de relatos de testemunhas oculares, e elas não estavam erradas. Diante dos ataques de vento e raios que continham a essência interior da espada, Hélio estava unilateralmente encurralado e perdido. Então eu quero lutar com você também. Você não quer lutar comigo também? Nos olhos verdes de Elune, uma chama tênue, mas inextinguível, de desejo queimava. Isso era realmente incomum, porque Elune achava até mesmo lutar contra outros incômodo. O que você acha? Não vai lutar comigo? Elune importunou como uma criança e deu um passo. E naquele momento, Jude estendeu a palma da mão e parou Elune. Eu tenho condições. Todos prestaram atenção às palavras de Jude. Uma oferta e não uma recusa. Uma solicitação de condições. Os olhos de Cordélia se estreitaram um pouco enquanto Scarlet olhava para os elfos que agora enchiam o topo do muro. E Elune perguntou. O que foi? O que você quer? Não é uma condição difícil. Pense nisso como um custo para uma partida. Elune nem precisa realizar um dos meus desejos. Ao ouvir as palavras de Jude, os olhos de Cordélia se estreitaram ainda mais, e Scarlet se virou para Elune com uma expressão que parecia dizer de jeito nenhum. Você não aceitaria esses termos para uma briga, não é? Certo, vamos lá. Então, o que mais você quer? Mas era Elune como esperado. Ela deu uma resposta imediata e nem pensou muito sobre isso. Então, Jude continuou falando com um sorriso muito amigável, mas gentil. Bem, há mais condições. Sempre há vitórias e derrotas em partidas. Então, se eu ganhar, você tem que me conceder mais um desejo, e se eu perder, você tem que me conceder mais um desejo. Foi Scarlet quem falou sem perceber. Não, espere. As condições são as mesmas independentemente de você ganhar ou perder. Isso não é uma fraude completa? Mas desta vez, Elune assentiu com a cabeça. Ok, eu aceito. Então, por favor, assine aqui. Dito isso, Jude se aproximou de Elune e pegou um contrato que parecia ter preparado com antecedência. Ele também tinha uma almofada de tinta vermelha pronta para carimbo de impressão digital. Ele já esperava que Elune aparecesse se os elfos não fossem seus inimigos. Você pode carimbar aqui, por favor? Ok, vou carimbar ali. Enquanto Elune carimbava sua impressão digital sem hesitar novamente, Scarlet inconscientemente engoliu seu gemido. Ei, o espaço no campo de condição não está em branco? Você está dizendo que pode escrever qualquer coisa lá depois? Isso é quase como um contrato fraudulento? Não, é um contrato fraudulento. Obrigado. Jude disse com um sorriso maligno e enrolou o papel do contrato antes de caminhar até Cordélia. Aqui. Cordélia tinha uma expressão um tanto discordante, mas depois de aceitar o contrato, ela perguntou em voz baixa. Você tem certeza disso? Afinal, Elune era uma grande mestre da espada. Diante da pergunta de Cordélia, Jude sorriu e disse. Você está preocupado? Não, não sou. Jude sorriu novamente com a resposta direta dela. Scarlet, ao lado deles, ficou preocupado, mas não se importou e beliscou levemente a bochecha de Cordélia antes de se virar. Grande mestre da espada. Uma pessoa que atingiu o mesmo nível que a primeira espada e que ele deve enfrentar algum dia. Ela era definitivamente forte, mas ele nunca pensou que não poderia vencer. Jude também queria lutar contra Elune, porque havia coisas que ele queria experimentar. Ele ganhou novas habilidades quando abriu a 7ª porta. Ele obteve a habilidade de ver através das coisas quando abriu a 5ª porta, e uma habilidade de defesa mental na 6ª porta. A 7ª porta era a mesma. Isso deu a Jude outra habilidade. E mais uma coisa. Ele fez outro progresso quando abriu a 7ª porta e encontrou a sábia novamente. Vamos fazer isso agora? Elune segurava uma espada na mão. Era uma espada longa e fina que parecia quebrar facilmente, mas a luz que somente um grande mestre da espada poderia criar a transformou em uma espada forte e poderosa. Jude assentiu com a cabeça. Ele estendeu os braços e abriu a 7ª porta ao mesmo tempo. A abertura repentina de sua energia abalou todo o portão laranja, então Elune soube. Ela percebeu e correu com uma expressão lânguida porém encantada preenchendo seu rosto. Ele é forte.
então não vou me conter. Farei o meu melhor desde o começo. Meu sucessor é um grande golpista. Jude sorriu com as palavras de Valência e começou. Thunderbolt 12 passos. O terceiro passo. Raios negros cobrem o céu. Quando um raio negro cobriu o mundo, Jude desapareceu da vista de Elune. Em Legend of Heroes 2, a melhor técnica de Forvork usada por Jude foram os 12 passos do trovão, um raio rápido. Mas na verdade, 12 Thunderbolt Steps não era apenas uma técnica de Forvork, porque além de ser uma técnica de Forvork, ela também tinha uma técnica de cultivo e seus princípios fundamentais. Originalmente não era assim. Os 36 passos do mundo, que foram o começo de tudo, eram quase uma técnica de puro trabalho de pés. À medida que progredia para os 24 degraus do vendaval, os princípios fundamentais das técnicas de cultivo foram adicionados a ele. O vendaval negro se transformou em um redemoinho dourado e eventualmente levou ao advento do vento negro. Era seu principal meio de transporte nas terras selvagens. E novamente, os 24 degraus do vendaval se tornaram os 12 degraus do trovão. O primeiro passo dos 12 passos do raio era o raio hiperrápido, uma técnica de movimento de pés que dava ao usuário a capacidade de acelerar em um instante. O segundo passo, Thunder God Invokes Lightning, era uma técnica que tornava o Hyperfast Thunderbolt mais rápido, e também era uma técnica de cultivo que lhe permitia lidar com o poder do relâmpago. E o terceiro e último passo foi o raio negro cobre o céu. Um raio negro cobriu a área. Jude desapareceu com o raio e reapareceu com o raio. Uma habilidade de aceleração instantânea que transcendeu o raio hiperrápido e o deus do trovão invoca relâmpagos. Não foi só isso. O Jude atual realmente saltou pelo espaço. Comparando com magia, era como um feitiço e não um feitiço. Bam! Um raio caiu. A mão de Jude, semelhante a uma espada, apareceu atrás de Elune e voou como um raio de luz, e Elune rapidamente girou o corpo e deixou a mão de Jude, semelhante a uma espada, fluir ao longo de sua espada. Foi uma resposta surpreendentemente suave, apesar do ataque repentino por trás. Mas os raios não acabaram. Raios negros cobriam tudo, e Jude apareceu de todos os lugares enquanto lançava uma série de ataques em direção a Elune. Bang, bang, bang. Seus ataques eram incrivelmente rápidos. Além disso, não se tratava apenas de ser rápido. Como ele saltava pelo espaço como um feitiço, o alcance de sua trajetória de recuo se tornou muito maior. Ele começou a usar caminhos que o permitiam avançar e recuar facilmente, algo que Jude não conseguia fazer ao usar o raio hiperrápido ou o deus do trovão invoca relâmpagos. E seus ataques pareciam extraordinários da perspectiva de um espadachim comum. Bang, 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 bang. Scarlet estava atordoada com sons contínuos. Ela não estava lutando diretamente e apenas observando da perspectiva de uma terceira pessoa, mas não conseguia captar todos os movimentos de Jude. No entanto, Scarlet conseguiu entender um pouco disso porque ela também era imensamente talentosa. Os cavaleiros élficos que observavam do alto do muro não conseguiam nem ver direito os movimentos de Jude. Um raio negro cobriu o céu. Ele caiu e suprimiu o inimigo. Elune também não conseguia ler completamente os movimentos de Jude, mas ela era uma grande mestre da espada. Ao mesmo tempo, ela era como a personificação de uma espada que nasceu e viveu no caminho da espada. Se ela não podia ver, então sentisse. Ela utilizou todos os seus 5 sentidos em resposta aos movimentos de Jude. Elune não entendeu seus ataques. Ela não pensava com a cabeça e apenas respondia com sua incrível intuição. Assim como Cordélia. A espada dela e a mão dele, semelhante a uma espada, se entrelaçaram. Ela se moveu com todo o seu corpo em meio ao ataque de Jude. Elune não usou força para resistir aos ataques de Jude, que eram como ondas furiosas. Ela recebeu os ataques de Jude com a leveza de uma pena voando pelo céu e pelo vento. Seus movimentos de dança pareciam perigosos, mas relaxados. Enquanto observava, Cordélia percebeu uma coisa. Os movimentos de Elune se assemelhavam aos de Jude. À primeira vista, parecia completamente diferente, mas não era. Havia claras semelhanças entre os dois. Uma origem. Jude também percebeu isso. Valência sussurrou com uma voz alegre. Esta é minha habilidade com a espada. A esgrima usada pela elfa espada Valência até obter a origem da espada. Como isso aconteceu? Valência respondeu com um sorriso à pergunta de Jude. A meu sucessor, eu tive muitos discípulos. Porque ela era a melhor mestre espadachim do continente. Ela não teve muitos discípulos a quem ensinou e criou como Jude, mas teve mais de 100 discípulos a quem ensinou parte de sua esgrima. Portanto, não era tão estranho que Elune, que herdou o sangue dos altos elfos, soubesse usar a esgrima de Valência. Mas é surpreendente. Parece que ela preencheu as lacunas com seu próprio estilo e as mudanças são muito interessantes. Valência elogiou a habilidade de Elune com a espada. Jude também. Sempre que ele trocava ataques com Elune, ele sentia admiração. Você poderia usar a espada assim. Esse tipo de ataque também era possível. Então foi isso que significou quando ataque e defesa se tornaram um. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Jude. E o mesmo aconteceu com Elune. Os dois se entenderam em sua batalha feroz e veloz, difícil até de acompanhar a olho nu. Só os dois se reconheceram naquele breve momento que pareceu ter violado o fluxo do tempo. Eles tinham as mesmas raízes. Então eles se pareciam. Elune leu os rastros de Valência na espada de Jude, e Jude pôde vislumbrar o caminho que ele deveria seguir a partir da espada de Elune. Elune tinha um sorriso largo. Todo seu corpo parecia gritar para alcançar a velocidade intensa de raio negro cobre o céu, mas ela continuou sorrindo. Queria ver um pouco mais.
queria fazer um pouco mais. E Jude também. Cada vez que ele cruzava espadas com Elune, a habilidade de Jude com a espada melhorava. Jude não agiu como ele mesmo, pois ele entendeu e aceitou intuitivamente em vez de analisar e calcular. Elune cambaleou. Jude não podia mais usar o raio negro cobre o céu, mas os dois não pararam. Elune preencheu as lacunas de sua espada. Jude sabia claramente qual caminho seguir. A espada dela e a mão dele, semelhante a uma espada, se cruzaram. A batalha em alta velocidade havia parado. Seus raios negros e sua esplêndida habilidade com a espada não colidiam mais. Suas espadas se entrelaçaram, se separaram e se cruzaram novamente. Elune finalmente começou a chorar. Ela estava tão feliz, mas ao mesmo tempo desesperada, achando que sua felicidade atual acabaria em breve. Jude expirou, parou e em respeito a Elune exibiu a melhor esgrima que podia usar naquele momento. Rajadas de vento e raios atingem. Eluna reagiu aos ataques devastadores de espadas de vento e relâmpago. Da mesma forma, ela reagiu da melhor maneira possível. As flores desabrocharam. As prímulas noturnas floresceram completamente. A luz se estilhaçou e se espalhou lindamente. Seguiram-se 13 trocas. Jude e Elune pararam. A cambaleante Elune desmaiou devido às suas pernas enfraquecidas, e Jude suava profusamente e respirava com dificuldade. De alguma forma, ele estava de pé, mas seus membros estavam dormentes e trêmulos, então ele sentiu que ia desmaiar a qualquer momento. Chegou ao fim. À primeira vista, parecia que Elune havia sido derrotada, mas não foi. Isso também não significa que Jude perdeu. Como esperado de um santo da espada. Grande mestre da espada. Sua habilidade com a espada avançou no processo de abertura da 7ª porta, mas ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. Ele sabia disso porque testemunhou sua habilidade com a espada, que estava muito mais próxima do horizonte do que o próprio Jude. Elune tremeu, abraçou os próprios ombros e sorriu novamente. A habilidade de Jude com a espada. Um relâmpago negro deslumbrantemente belo. Eluna pensou, se Jude usasse uma esgrima semelhante à dela, se ele fosse mais longe e alcançasse o horizonte. Isso lhe deu arrepios. Então ela sorriu ainda mais. Ela queria ver. Ela queria cruzar espadas com tal Jude. Eu amo isso. Elune chorou e riu, e Jude finalmente se virou e sentou-se. Não foi tanto quanto Elune, mas ele também riu. Você usa a espada do mestre Valência. Elune disse. Jude assentiu com a cabeça sem negar. Sim, minha espada contém a espada de Valência Nin. Porque tanto a arte divina do Sol Supremo quanto os 12 passos do trovão renasceram por Valência. Elune riu como uma criança novamente. Ela levantou os dedos enquanto tentava se lembrar antes de olhar para Jude e dizer, origem da espada. Estou certo? Espada Suprema. A usada por Valência. Sim, está certo. Jude assentiu novamente, e os olhos de Elune se encheram de inveja e alegria. Pressionando as mãos nas bochechas avermelhadas, ela logo falou novamente com os olhos brilhantes. Obrigada, foi tão bom. Você também foi muito bom. Eu gosto de você. Quero me casar com você. Vamos nos casar. O velho Vincenzo com certeza vai deixar. Jude deu um sorriso amargo ao ouvir aquelas palavras que saíram instantaneamente. Sem qualquer hesitação, ele respondeu à sua proposta repentina. Obrigado pela oferta. Mas sinto muito, pois já tenho um parceiro. Os olhos de Elune se voltaram. Ela olhou para Cordélia, que estava de pé, e fez beicinho, dizendo, eu te invejo. Jude riu amargamente dessa vez. Ele sabia muito bem que ela via Jude apenas como um espadachim para treinar, e não como um homem. Então ele estendeu a mão para ela como um espadachim. Da próxima vez, vamos cruzar espadas novamente. Ok, vou estudar tudo que aprendi hoje. Elune sorriu brilhantemente e Jude também sorriu, quanto a todos que os estavam observando. Os cavaleiros élficos na muralha ficaram tão atordoados que nenhum deles conseguiu abrir a boca, assim como Scarlet. O que diabos você fez? Jude era claramente forte quando estávamos no sul, mas nunca foi a esse ponto. Não vejo Jude há apenas alguns meses. É possível ficar tão forte em tão pouco tempo? É possível. Scarlet respondeu sua própria pergunta. Era tão ridículo, mas ela achava que era realmente possível. Scarlet ainda não havia alcançado o nível de Jude, mas com seu talento brilhante, ela percebeu. A espada de Jude avançou. Ele atingiu um nível mais alto em sua única partida com Elune. Porra, ela xingou sem perceber. Foi tão natural. A própria Scarlet era um gênio, então ela estava confiante em seu talento. Ele era mais do que um gênio. Não, talvez um verdadeiro gênio fosse alguém como ele. Scarlet tinha sentimentos confusos. E independentemente de Cordélia saber ou não como Scarlet estava se sentindo, ela de repente deu um tapinha no ombro de Scarlet. Por quê? Ela perguntou com os olhos em vez de levantar a voz, e Cordélia deu de ombros uma vez e disse com uma risadinha. Ele é meu Jude, meu gentil, simpático e bonito golpista. Ele não é legal? Você não acha ele incrível? Certo. Cordélia ansiando por uma resposta era muito fofa e adorável, mas Scarlet virou a cabeça em vez de dar a resposta que Cordélia queria. Porra! Ela exclamou sinceramente. Asterisco, 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 o portão laranja estava escancarado. Seguindo Elune, que cambaleou seriamente, o grupo entrou no portão, e os cavaleiros élficos que já estavam alinhados lançavam olhares acalorados para o grupo. Ou para ser mais específico, para Jude. Era puro respeito. Os elfos do Império eram arrogantes. Houve muitos casos em que eles desprezaram os humanos que viveram muito pouco tempo em comparação a eles. Mas eles não conseguiram fazer isso desta vez. A luta entre Jude e Elune fez até mesmo aqueles arrogantes cavaleiros élficos exclamarem de pura admiração. Ai meu Deus! Cordélia estufou o peito e murmurou, e Scarlet soltou um suspiro com múltiplos significados. E Elune se virou dizendo,
Hélio será preso. Já é tarde da noite, mas por favor, me diga onde está Sua Majestade Imperial, o Imperador. Os Cavaleiros das Sombras irão buscá-lo. Elune era tão pura e inocente que parecia uma tola, mas não era estúpida. Suas palavras e ações desajeitadas na verdade decorriam de sua indiferença e irritação em relação aos outros. Ela aceitou as condições ridículas de Jude por causa de seu desejo de lutar contra Jude o mais rápido possível, mas também por causa de sua confiança de que ela poderia fazer praticamente qualquer coisa. Ela era uma dos 13 lordes do Conselho Privado e a mais forte espadachim élfica. O nome de um grande mestre da espada nunca deveria ser menosprezado. Entendo. Faremos isso. Ao ouvir as palavras de Elune, Jude assentiu com a cabeça. Mesmo naquele momento, o chanceler devia estar executando um plano para tomar o império inteiro. Então eles tinham que chegar com o imperador o mais rápido possível à parte norte do império, onde ficava a Marcha de Buckingham, a cidade natal da imperatriz viúva. Onde está Sua Majestade Imperial o Imperador? É um pouco difícil de explicar, então vou te guiar. Você já está bem? Elune perguntou com uma expressão preocupada com as palavras de Jude. Mas Jude deu um tapinha no peito como se nada estivesse errado, dizendo: estou confiante na minha força física. Não foi somente por causa do raio negro que cobre o céu que ele conseguiu se tornar igual a Elune em primeiro lugar. Sua imensa força física, que não seria exagero dizer que era infinita, foi o motivo. Além disso, não era apenas sua força física. As habilidades regenerativas de Jude também eram excepcionais. Fazia apenas 10 minutos desde o fim da partida, mas Jude já havia recuperado uma quantidade significativa de sua força física. Tudo bem. Então, por favor, guie-os. Enquanto Elune dizia isso, os Cavaleiros das Sombras vestidos com armaduras e capas pretas se aproximaram de Jude. Eram 7 no total, e cada um deles parecia forte o suficiente para rivalizar com Leon. Cordélia, eu vou indo. Sim, tenha cuidado à noite. Jude confiava em Elune, então Cordélia também confiava em Elune, embora ela fosse uma mestre espadachim. Bem, preconceito não é bom. As palavras sem sentido de Melissa ecoaram, e Cordélia o beijou levemente nos lábios antes de se despedir. Ela deu um passo para trás e Jude se virou com certo arrependimento. Por aqui, por favor. Jude e os Cavaleiros das Sombras deixaram o portão laranja. E uma hora depois, quando Jude e o grupo do Imperador se encontraram, a pessoa número 1 no Conselho Privado que liderava os Elfos do Império chegou. Vincenzo Lombardi chegou ao portão laranja. O céu noturno estava desaparecendo. As estrelas cintilantes desapareceram e a lua branca foi engolida pela escuridão, desaparecendo finalmente em uma luz fraca e tênue. O sol nasceu à distância. Logo começou a preencher o mundo inteiro com sua própria luz, iluminando o céu noturno que desaparecia com luz escarlate. A escuridão voltou. O sol ardente foi engolido à força, e as estrelas que brilhavam na base do sol gradualmente perderam sua luz. A bruxa da Floresta Oeste viu. Ela sentou-se e olhou fixamente para o céu antes de olhar para frente novamente. Ela estava no centro do mundo. Ela, que era apenas uma alma, leu os registros do mundo ali e finalmente percebeu a verdade. E foi por isso que ela hesitou em deixar o centro do mundo. No momento em que ela saiu, ela teve que compartilhar seu conhecimento com Asmodeus, o Senhor da Luxúria. Eu não posso fazer isso. A verdade que ela viu era muito perigosa. Era completamente diferente do que a própria bruxa esperava. Se esse fato for conhecido, a bruxa da Floresta Oeste levantou a cabeça. A lua que foi cuspida pela escuridão guiou com seu brilho fraco as estrelas que haviam perdido o caminho. No final, será apenas uma questão de tempo. A bruxa da Floresta Oeste falou respeitosamente. Ela disse que mesmo sabendo que a outra parte não poderia ouvi-la, e mesmo que ouvisse não entenderia, em questão de tempo, a verdade acabaria sendo conhecida. Mas isso teve que ser adiado o máximo possível. No final, não tenho escolha a não ser prender a respiração e esperar. Não vim aqui para isso. Prefiro ajudar aquelas crianças lá fora do que fazer isso. A escuridão começou a ameaçar a lua branca novamente. A bruxa da Floresta Oeste deitou-se e então se encolheu enquanto desviava o olhar do céu noturno. Ela fechou os olhos e se forçou a dormir. Ela queria acordar logo antes que a verdade fosse revelada. Ou logo depois que a verdade foi revelada. A bruxa da Floresta Oeste rezou. Que esse tempo seja adiado o máximo possível. Ela esperava que isso não acontecesse. Mas ela já sabia. Esse dia não estava longe. Mesmo naquele exato momento, ele estava se aproximando lentamente. A bruxa da Floresta Oeste fechou os olhos. Ela se lembrou dos rostos de duas pessoas, Jude e Cordélia. Asterisco, asterisco, asterisco. Quando Jude saiu, os elfos do portão laranja levaram Cordélia e Scarlet para um pequeno, mas aconchegante quarto de hóspedes. Avisaremos você quando seu grupo chegar. Os elfos foram mais educados com eles, seja porque já tinham sido reconhecidos como convidados, seja por causa do poder de Jude que haviam testemunhado. Cordélia sentiu satisfeita e recostou-se num sofá comprido. Scarlet sentou-se ao lado dela. E alguns minutos depois de olhar fixamente para o padrão do papel de parede, Cordélia de repente se virou para o lado. Ela viu Scarlet sentada com as costas retas. Seus olhos estavam fechados, mas parecia que ela não estava dormindo, pois seus dedos tremiam ocasionalmente em seu colo. Ela está revisando a batalha entre Jude e Elune. Na verdade, Scarlet era como uma personagem jogável em termos de talento. Afinal, ela era um dos futuros 4 grandes espadachins. Talvez ela tenha ganhado algo com a partida dos dois. Um gênio é um gênio. Estou entediado, mas falo com ela mais tarde. Tendo tomado tal decisão, Cordélia sentou-se mais confortavelmente no sofá e fechou os olhos. Ela não revisou a partida como Scarlet, mas estava cansada, então pensou em dormir um pouco. E mais alguns minutos. Não, talvez tenham sido algumas dezenas de minutos. Cordélia, que havia cochilado, abriu os olhos com uma expressão vazia no rosto. Seus olhos sonolentos viram Scarlet olhando para ela. Se você quiser dormir, deite-se ali. Eu limpo sua baba.
É? Ela disse distraidamente, e Scarlett suspirou antes de limpar a boca de Cordelia com um lenço. Deite-se e durma. Deite-se. Sim, deite-se. Cordelia deitou-se no sofá em que estava sentada com os pés para cima, e Scarlett franziu a testa, mas decidiu desistir, porque não importava se ela se deitasse ali ou no outro sofá. Scarlett se levantou e pensou que seria melhor se sentasse no outro sofá. Por falar nisso. Sim? Cordelia estava prestes a adormecer novamente, mas piscou e perguntou de volta. Scarlett sentou-se no outro sofá e apoiou o queixo na mão. Ela disse isso enquanto olhava para outro lugar por algum motivo. Eles estão bem? Quem? Jude? Se for ele vai ficar bem. Você viu como ele era forte, né? Não, não é o Manto Negro. Então quem? Lord Lucas. Ele ainda está em uma situação perigosa. Jude e Cordelia disseram para ela não se preocupar, então ela parou de se preocupar. Mas quando se sentou sozinha em um lugar tranquilo, ela ficou preocupada. Há cavaleiros élficos. E parece que também havia humanos demoníacos de alto escalão. A última vez que Scarlett viu Lucas foi na capital real, quase meio ano atrás. Lucas naquela época era uma promessa, mas pode-se dizer que ele ainda era fraco. Ele era definitivamente forte comparado aos seus pares. Mas era mais fraco que Scarlett e ainda mais fraco que os cavaleiros élficos de elite que guardavam o Portão Vermelho. Claro, ouvi dizer que ele ficou mais forte, mas... Quando ela se lembrou do sorriso inocente de Lucas, que de alguma forma a lembrava de um cachorro grande, ela ficou preocupada como se tivesse visto um bebê na beira do rio. Carça está lá. Eu sei disso, então ele vai ficar bem. Porque ele é forte. Scarlett falou asperamente e Cordelia sorriu. Nossa, você está preocupada com Lucas, hein? Não muito, mas um pouco. Sim, eu sei. Eu entendo tudo. Cordelia assentiu com uma expressão feliz e logo começou a rir, e Scarlett fez beicinho de vergonha. Estranho. Scarlett claramente não teve uma má impressão dele quando o conheceu na capital real, mas também não era tão próxima dele. Por que estou preocupado de repente? Não, não é repentino. Mesmo depois de retornar ao Império, lembro-me do rosto dele de vez em quando. Como ele está? Ele está bem? O que ele está fazendo agora? O rosto de Lucas então lhe veio à mente. Lucas a encarou enquanto corava e respirava pesadamente. Lucas sussurrava algo para ela enquanto dava um sorriso malicioso que não era característico dele. Espera aí. O quê? Eu já vi a cara dele assim? Ou melhor, em primeiro lugar, nunca estivemos numa situação em que ele estava corado e respirando pesadamente, certo? Mas suas dúvidas duraram pouco. Em algum momento desapareceu da mente dela como neve derretida. Tudo que restou foram seus vagos sentimentos por Lucas. Amor, ódio, compaixão e desejo. Mas estes também desapareceram rapidamente. Ela ouviu a voz de Cordelia. Ele vai ficar bem. Como eu disse antes, o Lucas também ficou muito forte. E ficou muito mais legal. Mas ele é o segundo mais legal depois do Jude. Esse é o melhor elogio para seus padrões, hein? Scarlett disse um pouco sarcasticamente, mas Cordelia não se importou, sorriu e continuou. Mas ele é muito legal. Devo dizer que ele ficou mais másculo? Parece um adulto agora. Ele ainda era obviamente uma criança quando Bill Twin, o herói, estava envolvido, então alguém poderia chamá-lo de criança adulta. De qualquer forma, Cordelia começou a cantar elogios a Lucas, e Scarlett fingiu não estar interessada, embora seus ouvidos estivessem claramente atentos. De qualquer forma, espere ansiosamente. Você ficará surpreso quando conhecê-lo. Ai. Scarlett ainda fingia indiferença e não demonstrava nenhuma reação, mas Cordelia não deixou de ver os lóbulos rosados das orelhas de Scarlett e seu leve sorriso. Que divertido. Quando ela imaginou Lucas e Scarlett tímidos e sem saber o que fazer juntos, isso trouxe um sorriso ao seu rosto. Lucas e Scarlett, um cachorro grande do reino e um gato do império. E uma pantera negra ficou presa entre eles. Pensando bem. E quanto a Carça? Lucas e Carça. Lucas e Scarlett. Carça e Scarlett se tornaram amigas íntimas no sul. Posso imaginar uma situação embaraçosa no futuro, mas será divertido ao mesmo tempo. Bem, tenho que ficar neutro. Vamos comer pipoca e assistir lá atrás. Não vamos interferir. Depois de se decidir, Cordelia fechou os olhos e bateu levemente no peito, que começou a latejar por algum motivo. Ela se lembrou do rosto de Jude novamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Era por volta da meia-noite quando Judas retornou ao Portão Laranja com o grupo do Imperador. Embora fosse muito tarde, o Portão Laranja estava iluminado como se fosse dia claro. Saudações à Vossa Majestade Imperial, aquele que liderou todos os elfos do Império. Quando Vincenzo Lombardi se curvou educadamente, o jovem imperador e a imperatriz viúva que estavam ao lado dele sorriram, embora ambos estivessem cansados. O ataque ao Portão Vermelho os deixou desconfiados dos elfos, mas como foi ninguém menos que Vincenzo Lombardi quem se ajoelhou e se curvou para demonstrar respeito. Suas preocupações foram aliviadas. Tenho que confiar nele. Não, eu quero confiar nele. Vincenzo conhecia muito bem os sentimentos dos dois. O imperador era muito jovem e ingênuo para esconder seus verdadeiros sentimentos, e a imperatriz viúva era muito inteligente, mas na perspectiva dele, ela era apenas como um recém-nascido que viveu por mais de 30 anos. Ele claramente não tinha intenção de esfaquear o imperador e a imperatriz viúva pelas costas. O poder dos elfos era grande, mas não era suficiente para derrubar o império, e mesmo que fosse possível, era impossível governar o império pela frente. Então eles tiveram que manter o presente. Existir como parte do império. Ele não precisava do trono de um imperador. O que importava era a prosperidade e o desenvolvimento dos elfos, e o império era necessário para alcançar isso. Preparamos um lugar para você descansar. Por favor, venha por aqui.
Quando Vincenzo começou a guiá-los pessoalmente, sorrisos apareceram novamente nos rostos do imperador e da imperatriz viúva. Para os dois que viviam no aconchegante e seguro palácio imperial, a viagem dos últimos dias foi estimulante, embora tivesse sido estimulante demais. Está tudo bem agora, certo? Ah, talvez. Cordélia perguntou com magia, e Jude respondeu imediatamente, embora seu olhar ainda estivesse em Vincenzo. Ele raramente apareceu na história do jogo, mas podemos confiar nele. Em Legend of Heroes 2, Vincenzo estava próximo de um personagem no cenário de fundo. No entanto, ele também era conhecido por muitas coisas, pois era uma pessoa com uma presença muito grande. Hostilidade e raiva em relação aos seguidores do demônio. Emoções que só poderiam ser descritas como ódio. Vincenzo era um homem velho. Sua aparência alta e magra era como uma velha árvore à beira da morte. Sua aparência de velho era ainda mais impressionante entre os elfos que passavam quase toda a vida parecendo jovens. Vai ficar tudo bem. Depois de parar com suas preocupações desnecessárias, Jude se voltou para Cordélia em busca de paz de espírito. Mas Cordélia estava olhando para outro lugar que não Vincenzo. Para Lucas, Carça e Scarlett que estavam a alguma distância deles. Parecia que uma história estava sendo criada apenas pelos três juntos. Scarlett sorriu para Lucas, que retribuiu o sorriso caloroso de um cachorro grande. E Carça viu os dois. No momento em que os olhares de Carça e Scarlett se encontraram, elas sentiram algo. Jude, preciso de pipoca. Foi o pedido de Cordélia, mas Jude recusou prontamente. Porque embora Jude não estivesse muito interessado no relacionamento dos três, havia algo mais importante do que os três. Vamos para Elune. Cordélia fez beicinho por reflexo ao ouvir as palavras de Jude. Em vez de odiar Elune, era porque ela queria assistir ao drama de Lucas, Carça e Scarlett. Temos que ir agora? E porque não temos muito tempo. O imperador ainda estava foragido. Não importa o quanto Vincenzo acolhesse o imperador e lhe prometesse apoio, esta era a terra dos elfos. Para que o imperador pudesse lutar adequadamente contra o chanceler, ele tinha que ir até a terra do Marquês de Buckingham, que ficava na parte norte do império. Não tem jeito. Cordélia, convencida, assentiu, e Jude sorriu enquanto beliscava sua bochecha. O que é isso? Por quê? É só porque você é fofo. Ai, minha fera. Jude puxou a bochecha dela enquanto enviava a mensagem, e Cordélia beliscou a bochecha de Jude em vez de tirar a mão dele. Ai, meu golpista. Besta. O golpista. Coelho. Lobo. O meu sucessor chega, ok? A última foi Valência e Melissa, que os observava enquanto estalava a língua, também concordou. Portanto, Jude e Cordélia sorriram e seguraram as mãos uma da outra em vez de suas bochechas. E mais 10 minutos depois, Eluna estava agachada no chão porque não tinha nada para fazer enquanto Vincenzo e o imperador conversavam. Então ela olhou para cima e viu Jude e Cordélia. Qual o problema? Você quer lutar de novo? Eu topo. Elune falou com uma voz expectante, mas Jude balançou a cabeça. Eu também gosto de lutar com Elune Nin, mas vim aqui por outro motivo. A expressão de Elune ficou sombria com a resposta de Jude, mas ela ainda perguntou novamente. O que é? É o desejo. As condições da partida. Porque mesmo um contrato injusto ainda era um contrato. Elune piscou ao ouvir suas palavras e disse com um sorriso novamente. Tá? Porque promessas são preciosas. O que você quer que eu faça? Jude e Cordélia se entreolharam diante da pergunta inocente e então ambas se agacharam no chão para ficarem no mesmo nível dos olhos de Elune. Queremos que você nos apresente aos seus amigos. Amigos? Sim, os amigos de Elune Nin. Enquanto Cordélia dizia com um sorriso, Elune franziu a testa e pareceu preocupada enquanto murmurava. Eu não tenho amigos. Você tem amigos. Agora, você e eu também somos amigos de Elune Nin. Ao ouvir as palavras de Cordélia, Elune piscou e inclinou a cabeça. Jude é um amigo. Mas Cadelia também é amiga? É a Cordélia. E se você é amiga do Jude, eu também sou sua amiga. É assim mesmo. É sim. As habilidades de conversação que ela desenvolveu ao lidar com as fadas não eram inúteis. Cordélia habilmente continuou a conversa com Elune. Eu sei sobre os amiguinhos da Elune Nin. Na verdade, Jude e eu temos muitos amiguinhos. Ao ouvir as palavras de Cordélia, Elune prendeu a respiração e se virou para Jude enquanto dizia. Você também é amigo deles? Sim, temos muitos amigos. Aqui está a nossa prova. Jude disse e mostrou a ele os laços das fadas que ele estava usando, e os olhos de Elune se arregalaram. Os amiguinhos de Elune. A razão pela qual ele ousou pedir um desejo como condição. Queremos conhecer as fadas da brisa. Fadas prateadas que simbolizavam o atributo vento, necessário para completar a proteção do rei das fadas, e o antigo tesouro que eles estavam guardando. Depois de refletir por um momento sobre o pedido de Jude e Cordélia, Elune assentiu. Certo, eu vou te guiar. Elune se levantou do assento e se virou enquanto começava a assumir a liderança. Lucas a encarou enquanto corava e respirava pesadamente. Scarlett, você pode descrever isso com mais detalhes? Graus.